Estamos aqui com mais um episódio do Produtividades, onde a gente traz pessoas que realmente têm experiência, o que a gente chama carinhosamente de barriga no balcão, para compartilhar experiências conosco, para que você consiga acelerar o seu crescimento, acelerar a sua transformação digital. Estou aqui com o Caio. E aí, Caio, meu co-host? Coisa boa, mais um episódio, né, Felipe? Hoje para falar de um assunto que, né, tem muito pano pra manga para poder render, né? Aquele assunto assim, né? Quando tá tudo funcionando bem, tá tudo bem. Quando acaba, aí você lembra que existe, né? Você só lembra que existe disso quando falta, né? Que a gente vai falar do mercado de energia, né? Muito bom. Estamos aqui com Kemuel. Kemuel, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade aqui, falar desse tema tão interessante, que tem um monte de coisa pra gente explicar, contar, falar curiosidades, né? Bacana. Muito bom. Estamos aqui. Estamos aqui também com a Samila, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Vamos que vamos aí falar desse assunto que o pessoal tem muita curiosidade para saber. Com certeza. Energia elétrica é um negócio muito simples, né? Ela chega ou não chega lá em casa, né? Exato. Você tem noção que a maioria das vezes, é um monte de água que passa numa turbina lá longe e chega energia na porta da sua casa, na tomada da sua casa? Podemos acabar o podcast? Explicou todo o mercado. Obrigado, pessoal. De forma resumida, né? De forma simples, né? Cara, mas é uma coisa muito difícil das pessoas compreenderem, né? Como é que a energia como um todo funciona. Eu acho que é muito nessa linha que o Felipe falou. As pessoas só lembram de energia quando falta, né? Mas assim, a gente não tem noção do poder transformador que tem, né, a questão de geração de energia. Por exemplo, vai construir uma hidrelétrica, tem que, né, tirar as pessoas de lá, né, entrar com a parte de barragem de água, é super complexo, né, mas eu acho que a ideia também da gente poder conversar hoje aqui é justamente, né, a gente fazer esse paralelo com o consumidor do dia a dia, mas também falar muito desse processo por trás dos panos, né, de comercialização e tudo mais. Mas eu queria dar um passo para trás de entender assim, cara, como é que vocês chegaram nisso? De onde? Qual que foi a ideia para poder chegar onde vocês chegaram? Começa você aí. Tá. Eu sou do interior de Goiás e eu sou formada em engenharia elétrica, então... Em algum momento ela teve a insanidade. Não, de é surreal, né? fazer engenharia. De tomar uma decisão. Fazer engenharia elétrica. Tão fácil. Eu acho que eu fui muito influenciada ali pela minha cidade, a cidade que tem mineração, é muito parecido ali com Minas Gerais, que tem muita mineração. Meu pai sempre trabalhou em mineração. Uhum. Então, em algum momento de surto da minha vida, eu falei, vou fazer engenharia elétrica ou mecânica. Entendi. E aí, decidi por fazer engenharia elétrica, fiz na Universidade Federal do Tocantins. E daí, nunca imaginei que fosse mexer com esse mercado, né? Porque, inicialmente, eu fiz estágio numa mineradora, depois fui para um shopping trabalhar na operação. Uhum. Então, achei que ia ficar o resto da vida lá. E aí, tive a oportunidade de ir para a Energisa, na empresa que eu trabalho atualmente. E aí lá eu entrei na distribuição e depois, quando foi em 2000, no final de 22, eu comecei a trabalhar com comercialização de energia elétrica. Então, o contato que eu tinha antes com comercialização foi quando eu trabalhava no shopping, que a gente comprava. Eu era o outro lado, eu era o cliente. Eu comprava sim. energia no Mercado Livre, né? Já adiantando um pouco o assunto. Mas depois fui para comercialização de energia, aí que a gente vê os bastidores, como é que funciona a comercialização, né? Que muita gente não sabe que as grandes empresas podem comprar energia de quem ela quiser, né? Do fornecedor que ela quiser. Mas é isso, eu acho que o meu caminho foi mais certinho, né? Fiz engenharia elétrica e era um caminho óbvio você ir para uma distribuição, ou não tão óbvio, né? Talvez. O meu é bem diferente do dele. Quando ele falar, vocês vão assustar um pouco. É bem curioso. Tem uma história mais estranha, né? Eu acho que é mais esse sentido, assim. Eu acho que fazer engenharia elétrica, o próximo passo, às vezes... Vou trabalhar com energia, né? Trabalhar com energia, exatamente. O também é mais ou menos por aí, né? Mas eu acho que o seu também, Sam, é legal porque você tem propriedade para poder falar das duas pontas, né? Exatamente. Você já foi comprador, mas hoje em dia você tá na parte mais da comercializadora, exatamente. Né? Eu acho que isso é legal. Mas, por exemplo, o currículo do Kemuel, a história do Kemuel é muito muito doida, diferente. Né? A minha foi mais ali certo. Até fiz um curso de técnico quando eu estava na faculdade. Não terminei, mas fazia ali para ter mais aula prática também. Mas enfim, acho que o meu é o caminho mais certo, o mais lógico. E o seu, Kemuel? Cara, se eu contar, até a Samela que me conhece tão bem não sabe tudo que eu já tentei fazer. Para vocês terem uma ideia, antes de falar o que eu fiz de curso, eu já fiz técnico em enfermagem, depois técnico em petróleo e gás,
Gente do céu. E aí, no final das contas, eu fui fazer direito. Eu sou formado em direito, é o meu curso superior. Mas, assim, a minha trajetória não é nada óbvia para energia. Também nunca foi meu sonho trabalhar com energia. Eu não imaginava trabalhar com isso. Na faculdade, eu fiz estágio só no setor público. Então, Entendi. quem faz direito geralmente se encaminha para esse lado muito facilmente. Então, trabalhei em prefeitura, trabalhei Justiça Federal, Tribunal de Justiça do Estado, escritório de advocacia. Fui fazendo o pacote completo. Entendi. Mas como que eu vim parar em energia? No final da faculdade, eu já tinha testado a maioria das coisas que o direito podia oferecer e falei, não gostei de nada disso aqui. Melhor que gasto no final do curso, eu falei, não gostei de nada. Não é pra mim, não. E falei, poxa, vou fazer alguma coisa mais relacionada ao setor privado. E aí fui fazer os programas de trainee, Uhum. que não era nada óbvio. Quase sempre era eu contra todos os engenheiros do Brasil. Sim. Sim. Mas aí acabei passando no programa de trainee, foi de uma empresa de energia e acabei entrando nesse mundo do setor elétrico. E quando você passou no trainee, você foi para uma posição mais de advocacia mesmo ou já te colocaram numa posição mais ligada para o negócio mesmo? Então, não foi a minha primeira experiência profissional, então eu acabei tendo uma experiência prévia, eu tinha passado em outro programa de formação de liderança, só que era no mercado financeiro, Uhum. mas nessa primeira experiência era uma posição mais comercial. Entendi. E foi mais um teste de uma coisa que eu vi que eu não queria fazer. Ah, tá. Entendi. Então, quando eu entrei no programa de trainee, eu entrei sabendo muito bem o que eu não queria fazer. Entendi. E uma das coisas era, olha, não quero ser comercial e não quero trabalhar com direito. A escolha mais óbvia do RH, a primeira coisa foi, você quer ir pro jurídico? Eu falei, não, não quero. E tinha vaga, mas acabei não indo e entrei como se fosse uma página em branco. Eu falei, pô, eu quero ver tudo que tem aqui dentro e depois eu vou decidir o que é que eu quero fazer de Ah, verdade. que legal. Legal. O bom, cara, é que você entrou num programa que te deu essa oportunidade, né? Porque, por exemplo, pô, se o cara é formado, né, em advocacia, né, a ideia seria entrar para um setor mais jurídico, mesmo que você trabalhasse com inovação e tudo mais, né? Mas eu acho que ter essa possibilidade também da gente entrar, igual você comentou, com uma página em branco, é muito bom para a pessoa, mas também é muito bom para a empresa também, que, tipo assim, você vai ter a melhor pessoa na melhor posição, né? Acho que também faz muito sentido nessa linha, né? E é um ponto também que a gente lida com muitos profissionais, clientes, né? A gente contrata também muita gente, né, cara? Sim. E a gente tá sempre se perguntando, né? O que fazem bons profissionais, né? Quais são as características de bons profissionais, né? Essa inquietude, esse inconformismo seu é uma característica que forma excelentes profissionais, né? Porque muitas pessoas passando pelas experiências que você passou, muitos teriam se acomodado, né? Pô, já consegui aqui, antes da empresa, né? Da sua empresa atual, do seu programa de trainee, você tava você passou por um programa de formação de liderança, você podia ter falado. Sim. Tipo assim, não é o que eu gostei, mas também tá ok, mas né? não vou arriscar mais. Não vou arriscar mais. Eu confesso que na primeira posição que eu passei, o salário era melhor do que o programa de trainee que eu entrei. O mercado financeiro paga muito bem, os bônus eram melhores, mas eu vi que existia uma diferença entre... A diferença do trabalho era só experiência. Uhum. Tinham caras que faziam a mesma coisa que eu fazia e ganhavam 30 mil reais por mês e um bônus de 17 vezes o salário. Jesus amado. E eu, que tinha acabado de começar, ganhava ali perto de 6 mil. E aí a evolução era, por tempo de experiência, você ia aumentando o seu salário. Certo. Mas eu ia fazer a mesma coisa que eu fazia no início, daqui 20 anos eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Só o tempo ia passar, né? E não era isso que eu queria. E uma coisa que eu fui entendendo, assim, de autoconhecimento mesmo, é que, pô, eu tava trabalhando no comercial,
mas vinha alguma coisa atravessada no processo, eu falava assim, pô, gente, a gente tem que mudar isso aqui e tal. Aí o meu chefe, não, mas isso aí não é atribuição sua, não, pô. Você tem que vender. Como é que tá a sua lista de leads aí? Você está prospectando essa semana? Já falou com quantos clientes? Entendi. E aí eu falei, pô, eu quero pensar um pouco mais no negócio, eu não quero só executar a parte comercial. Entendi. Eu já gosto mais disso. Dessa Da parte comercial, de de ficar né? ligando para cliente, de visitar o cliente. Mas isso nasceu onde? Você acha que foi mais no shopping ou nasceu e lapidou agora? Então, quando eu saí do shopping, eu tive um feedback do superintendente na época falando que ele via em mim essa veia mais comercial. Eu acho que eu fui uma menina que formou em engenharia elétrica, só que eu sempre fui muito expansiva. Então, assim, ao contrário dos meus colegas de sala, era eu e mais 13 pessoas que formaram. Entendi. Era a única menina da sala, né, por um bom tempo. Eu era sempre muito expansiva, eu participava de atlética, participava da bateria da atlética, era diferente do perfil do pessoal. Então, quando eu fui para a operação do shopping, eu já era muito assim, e quando eu fui para a área comercial, né, que eu fui para a área de grandes clientes, né, e ele me deu esse feedback, o superintendente na BO, eu acho que você tem essa veia mais comercial, se você seguir por esse lado, eu acho que você vai se dar muito bem e tudo mais, e deu muito certo. Entendi. Mas aí eu fui lapidando com o tempo, né? Fiz curso também para melhorar, porque vender, dá para aprender a vender. Não é que você nasce com o dom de vender, né? Dá para você fazer um curso e melhorar técnicas de vendas, saber como falar, saber como vender e tudo mais. Isso é muito uma crença de muitas pessoas, né? De falar assim, cara, eu não sei vender, eu não tenho o dom. Cara, não é dom, né? Exato. Você tem técnica, você tem framework, você tem formas estruturadas de demonstrar o produto na hora certa, com o pitch certo, com o gatilho certo. Mas aí você falou, tem que treinar, né? Tem que treinar. Também você pode usar tecnologias a seu favor, né? Tanto para leads como para a própria prospecção. Então, tudo que facilita, né? Eu tentei aprender nessa parte de vendas para otimizar o meu tempo. Entendi. Até porque vendas é um negócio assim, né? Vocês já ouviram alguma criança, você já perguntou pra alguma criança, falou assim, o que você quer ser quando você crescer? Aí ele falou assim, quero ser vendedor. Você já ouviu falar? Alguém fala? Não existe. Até porque vendedor vai pro inferno, né? Fala a verdade. Ele vende alguma coisa. Vendedor é enganador. Pelo menos no Brasil, a gente tem, né? E aí tem muito esse estereótipo, né? Que o vendedor é o que vai te enganar, o que vai te passar a perna. Vai te persuadir. Exatamente. Mas é uma ideia também, mas eu acho que isso vem mudando muito de forma de encarar esse assunto, de muito entender também que às vezes a venda é uma coisa que vai acontecer para que seja boa para ambas as partes, né? Pô, eu não tô vendendo aqui algo que eu não acredito, óbvio que tem as exceções, né? Mas assim... Como todo lugar. Como todo lugar, mas empresas sérias igual a que vocês estão trabalhando, cara, a ideia não é prejudicar ninguém, a ideia é fazer uma transação comercial que seja boa para o cliente, mas também boa para a empresa, né? E todo mundo sai ganhando. Mas tem um problema, às vezes, que o próprio cliente não tem a consciência que ele tem um problema de fato. É uma coisa que eu lido todo santo dia lá na Lean. Porque, cara, às vezes a pessoa... E você também vai pro inferno, né? Eu ia bater na mesa, mas eu nem vou bater com o microfone. Pô, o cara nem sabe que tem um problema, aí você tem um problema. Cara, e é tipo assim, nessa parte da venda, é muito que a gente fala lá dentro da escalada de consciência. Porque às vezes o cara nem sabe que ele tem um problema, aí ele precisa ficar sabendo que ele tem um problema. Só que também ele não sabe que existe uma solução. Aí ele tem que ficar sabendo que existe uma solução. E aí que você pode ser o fornecedor dessa solução. Então, é uma escalada muito grande de consciência. E aí, assim, eu converso muito lá com o Felipe, né? A gente fala muito sobre estruturação da forma de vender melhor e que seja algo que traga benefícios para todos, né? Mas na hora do momento de transação comercial, é basicamente um salto de fé. Porque, por exemplo, se é um cliente novo que não te conhece, o cara nunca comprou de você, o cara não sabe como é que é seu serviço, o cara não sabe como é que é seu atendimento. Então você precisa fazer uma transferência de certeza, né? Por exemplo, você tem a certeza que o seu produto é bom, que você atende bem, mas a pessoa não tem essa certeza já existe. Eu preciso transferi-lo de mim para o cliente. Na hora de transferir, é basicamente 3 coisas. O cliente tem que entender, cara, que você é a pessoa certa,
que a empresa que está fornecendo é a empresa certa e que basicamente o produto que você está falando dele vai atender. Se você fechar essa equação, cara, que não é uma equação simples, né? Na teoria, tudo é lindo, né? Mas na hora de colocar na prática a coisa muda de figura, aí sim a gente tem um setor comercial, né, que funcione de forma muito estruturada, né? Mas eu acho que hoje em dia, principalmente essa questão de tecnologia que você falou, cara, tem ajudado muito, né, Felipe? Essa parte de CRM, né? A própria utilização da questão da Microsoft também, por exemplo, hoje em dia a gente tem diversas soluções que ajudam, tipo o Planner e outras questões, mas assim, se você não tiver essa tecnologia aliada a um bom framework de vendas e tudo mais, né? Quem não vende não fatura, quem não fatura a empresa quebra, né? Exatamente. Toda empresa se resume a vendas, né? Todas as empresas. Na verdade, todo mundo é vendedor, né? Todo mundo. É porque assim, todo mundo tem um pessoal que fala assim, não, mas todo mundo deveria. Eu falo, não é deveria, todo mundo é. Tem uns que são melhores, tem uns que são piores. Tem uns que são conscientes e outros são inconscientes. Né? E tem os caras que são vendedor tão ruim que joga pra trás, né? Que aí piora o resultado. Né? Mas, porque assim, a forma que você tá prestando um serviço, cara, já é uma forma de vender, né? Por exemplo, né, eu e a Sam, a gente teve experiências no passado da distribuição, né? Eu acho que é legal a gente fazer no paralelo. Na distribuição é muito difícil falar de customer experience, né, de experiência do usuário e tudo mais, porque querendo ou não, o cliente cativo não tem pra onde fugir. Não tem. Ou tipo assim, eu vou falar assim, nossa gente, eu não quero ser atendido pela minha distribuidora. Não tem como, né? Falando isso, caro espectador, vou trazer você para a conversa também, porque o Caio também vem de um contexto de energia, né? Então, comercializadora, distribuidora, geradora, mercado cativo, mercado livre. O que é isso, né? Vamos fazer uma apanhada. Uai, gente, porque lá na escola a gente aprende, né? Existe uma usina que ela gera energia, ela chega na sua casa. Exato. Daí pra frente, geralmente quem não vai pra esse mercado liga na tomada, funciona, né? Exato. E a pessoa comum mesmo vai estar muito nessa linha, né? Mas a gente separa muito, e aí, né? Vocês podem me corrigir que vocês estão, como o Felipe gosta de falar, muito barriga no balcão todo dia. Você tem a geração, né? A parte de geração de energia mesmo. Você tem a transmissão, que, por exemplo, muitas vezes tem Belo Monte, por exemplo, a usina lá no norte do Brasil. Pra você trazer a energia até na sua casa, você tem a parte de geração, a transmissão e o que a gente vê no dia a dia, né? Poste, essas estruturas, né, perto das nossas casas, já é a estrutura da parte de distribuição de energia, né? Igual como o Felipe comentou, eu trabalhei na operação de uma distribuidora, né? Então, por exemplo, o cara tinha problema por exemplo, o Felipe tinha falta de energia, era a minha equipe que ia lá ajudar a atender, né? Então, você tem toda essa questão. Só que na distribuição, você não tem como ser atendido por outra pessoa, porque a infraestrutura física é daquela distribuidora que tem a concessão do Estado ou de parte do Estado, né? É engraçado, é São Paulo, né? São Paulo tem não sei quantas mil distribuidoras, mas você tem outros estados que só tem uma, né? Mas um paralelo que eu gosto de fazer muito também é com o setor de telefonia, pô, década de 90, né? Felipe também deve lembrar, uma linha telefônica era um ativo, tinha gente que eu devo lembrar? Meu amigo, esses cabelos, esses belos cabelos grisalhos aí também, denuncia também, não entendi não, né? Na época da década de 90, tinha gente que trocava carro por uma linha telefônica. Eu conheço gente que ainda tem isso aí como um investimento para o futuro. Vai vender, nunca vendeu e tá esperando um momento que isso vai valer milhões e milhões e vai vender para... É quase igual vinil, pô. É igual vinil, só que nessa época, cara, era mais ou menos a mesma coisa. Você tinha a concessão do Estado de telefonia, era uma dificuldade danada. Então, assim, se for pensar da década de 90 para agora, que, cara, você pode fazer a portabilidade, por exemplo, se eu quiser agora para sair daqui, eu vou numa loja, troco o chip do meu celular e tudo mais. E é como é que isso é engraçado. Não precisa nem ir na loja, né? Faço a portabilidade do meu aplicativo, né? Mas olha pra você ver como é que as coisas são engraçadas. E o ser humano é muito bom de ver a foto. O ser humano é péssimo de ver o filme. Vocês lembram que há talvez menos de 10 anos, cara, tinha aquele negócio de ligar e ficar 3 segundos? Que eu ligava assim, ô Felipe, tudo bem? Desligar. Ô, vamos sair? Tá. E aí nessa pra não gastar, cara. Olha que loucura. Hoje a ligação é ilimitada. Você pode comprar um chip pré-pago que você vai ilimitado. Inclusive falar hoje é a última coisa que você quer com o celular, né? Pelo amor de Deus, não me liguem. Não pensa, né, cara? Hoje em dia você não liga mais para as pessoas. Posso te ligar? Né? Não. Por favor, não. Se possível, não. Hoje eu dou um toque e mando mensagem. Responde aqui, vê minha mensagem aqui, ó. Olha aí que eu preciso falar com você agora, olha aí. Então assim, olha como é que o perfil também de consumo das
coisas mudam muito, né? Mas eu acho que essa parte de telefonia foi muito chegando nesse ponto por competição, né? Sim, Porque, pô, sim. você tem 3, 4 grandes players aí que tem o market share inteiro, mas eles competem entre si. Na distribuição, isso não acontece porque você tá travado, né? Mas aí eu queria até a gente já falando de mercado livre, né? Por exemplo, acho que é legal a gente dar um contexto que já existe o mercado livre, mas para alguns certos clientes, mas, por exemplo, será que esse mercado chega também, por exemplo, para mim, para o Felipe, para todo mundo do dia a dia? O que vocês acham disso? Defina pra galera primeiro. Vamos mercado definir livre, exatamente. Voltando quanto um pouco tempo atrás. existe, O mercado novas livre evoluções. está né? desde a década de 90, não é uma novidade. Uhum. Mas poucas pessoas o sabem ou têm acesso assim, por informação mesmo, né? Até ali foi abrindo o mercado pouco a pouco, né? O que é o mercado livre? É quando a empresa ou o cliente ele pode escolher o seu fornecedor de energia. Então, vamos lá voltar naquela questão da geração da usina. Tem um caminho para a energia chegar na sua casa. Primeiro ele é gerado, depois vai para a linha de transmissão, para a distribuição e depois você chega na sua casa ou na empresa e isso tudo tem um custo. E todo mundo paga isso. Uhum. O que o cliente escolhe no Mercado Livre é de qual geradora ele vai comprar essa energia. Então o caminho vai permanecer o mesmo, né? Então a distribuidora vai continuar distribuindo a sua energia lá, não vai mudar nada fisicamente, mas você vai escolher de onde você vai comprar a sua energia. É um produto financeiro. Sim. É um documento, é um contrato que você muda lá você escolhe uma comercializadora, enfim. E essa abertura, se você quiser ir me complementando, mas essa abertura, a abertura total de mercado vai acontecer nessa década. Então, a gente lá da baixa tensão da nossa casa, a gente também vai poder escolher de quem a gente vai comprar essa energia. Já vai acontecer? Vai já? acontecer. Entendi. Já tá caminhando para acontecer. Uhum. Já tá fazendo alguns testes com alguns clientes da baixa tensão. Tem 4 permissionários no sul do estado que estão fazendo testes junto com a ANEEL, para ver como é que vai se comportar, né? Porque serão milhões de clientes, né? Uhum. Até ali em novembro do ano passado, tinha cerca de 50 mil clientes no Mercado Livre de Energia. E é quase a metade do consumo hoje do país no Mercado Livre de Energia, né? Porque a maioria do consumo é de indústrias e tudo mais, e aí elas compram essa energia no Mercado Livre. E por que a energia no Mercado Livre é mais barata, né? Primeiro porque tem a concorrência, você fez o paralelo lá com a telefonia, Sim. tem concorrência. E segundo porque tem alguns incentivos, aí a energia acaba ficando mais barata. Tem muitos clientes que eles conseguem economizar em até 40% Nossa, muita da coisa. energia. É bastante coisa. Nossa, entendi. Me corrija se eu estiver errado, mas por muito tempo, né, foi um mercado restrito aos grandes consumidores, né? Exato. Sim. Eu ajudando a audiência, eu vou fazer um adendo aqui, porque eu sou o que não é engenheiro. Eu sou advogado da mesa. Então eu vou tentar explicar um pouco mais sobre o mercado, acho que para colocar todo mundo na mesma página, antes de explicar o Mercado Livre. A gente falou de geração, geração, transmissão e distribuição, mas quais são as fontes de geração no Brasil? Acho que é importante falar sobre o setor dos tipos, né? Claro. e sobre o setor elétrico brasileiro, porque assim, a gente tem um diferencial gigantesco comparado ao resto do mundo. Eu acho que lá na frente, um dos outros assuntos que a gente vai acabar falando, isso aqui vai ser importante. No Brasil, a maioria da energia que a gente consome ainda é de hidrelétrica, Uhum. mas a solar e a eólica vem crescendo muito. Solar principalmente. Sim. E elas são as principais fontes de geração aqui no Brasil. Em outros países não é o que acontece. Em outros países, como a China ou na Europa, principalmente, a geração ela é de usina térmica. Uhum. Então, ou se usa carvão ou se usa o gás natural. Sim. Geralmente isso. No Brasil, é importante dizer que a nossa geração de energia é muito limpa. Uhum. A nossa matriz renovável é o que todos os outros países sonham em ter daqui 20 anos. A nossa já é assim há 20 anos, praticamente. Então, é quase que isso. Mas uma outra coisa que eu acho que aqui é muito diferente de outros lugares é que a gente tem o SIN, que é o Sistema Interligado Nacional. Uhum. Na maioria dos lugares, a geração atende a uma região específica e aí aquela energia que é gerada naquela usina é transmitida e distribuída localmente. Naquela pequena região naquela ali, né? pequena região. No Brasil, a gente tem um sistema interligado num país continental. Sim. É como se
a gente tivesse o que a gente tem aqui, o Brasil, pô, é maior do que vários países da Europa, Sim. em conjunto. E aqui a gente tem uma energia sendo gerada no Nordeste, consumida no Sudeste. Uhum. Isso acontece todos os dias, o tempo todo. Você não consegue ver o elétron, né? A energia de Exato. fato. Mas o que você consome, não dá para saber de onde veio, porque todo mundo gera e injeta numa rede que está interligada no Brasil inteiro e a energia vira uma só. Ela não tem cheiro, não tem cor, Você não consegue distinguir, né? ela É. não é Algo palpável, né? algo físico. Sim. Mas é um setor, é uma rede de distribuição, uma rede de transmissão, que é uma teia de aranha no Brasil, em todo o território nacional. A gente tinha Roraima fora do SIM e agora entrou no SIM também. Então, a gente tem rede de distribuição em todos os estados e não necessariamente a energia é gerada naquele estado para você consumir lá. Então, isso, eu acho importante falar sobre isso, porque a gente tinha há pouco tempo muitas pessoas entendendo o seguinte: pô, eu tenho aqui uma hidrelétrica na minha cidade Ah, O próprio e por Tocantins, que né, que tem eu essa pago tão lenda. caro na minha energia? É. Aqui do lado, pô. Não, Cara, isso rolava muito, né, cara? Principalmente com os aumentos lá que teve bandeira vermelha, bandeira não sei o quê. Sim. Todo mundo, cara, eu moro do lado de uma da hidrelétrica. usina. Como é que eu pago uma energia tão cara assim? Cara, é por causa dessa complexidade. exatamente. O senso comum é de que, pô, se eu tenho isso aqui dentro de casa, por que que eu... É exatamente a mesma coisa que as pessoas pensam da gasolina, mas eu não vou entrar nisso aqui da Petrobras. Mas pô, se eu tenho uma geração de energia perto da minha casa, por que que eu pago tão caro? Porque essa energia não está sendo consumida ali, não é local. É. É um sistema interligado, a energia é injetada ali e ela vai embora. Ela é distribuída por todos os lugares do país. E essa é a rede de transmissão. Obviamente, você tem um custo que, se você gerou no Nordeste, quer consumir no Sul, Você tem um custo maior, o né? custo para transmitir essa energia até lá é mais alto. Uhum. Então, você precisa ter geração em pontos estratégicos para que isso seja equilibrado. Você não precisa investir tanto em infraestrutura de transmissão. Mas passando dessa parte do que é geração e diferentes fontes, e o Brasil tem fontes renováveis. Transmissão, onde a gente tem um diferencial competitivo mundial, que a gente tem todos os estados interligados, a gente chega na distribuição, que aí é onde a gente tem as concessões, e você que mora em Minas Gerais, você sabe que a sua conta de luz vem sendo da CEMIG ou da Isso. Energisa. Uhum. É basicamente isso. Se você mora em São Paulo, aí vai ter mais de Vários, 1.000 milhão, distribuidores. Mas Exato. a lógica que eu acho que é importante o pessoal entender é essa. Tem essa divisão, como que funciona, por que que a gente escuta falar em vários lugares, pô, o Brasil vai ser protagonista na transição energética mundial. O Brasil vai ser o país que vai fornecer energia para todo mundo, energia limpa. Ah, pô, as empresas querem investir em energia renovável, data center, não sei o quê, vai ser no Brasil. Cara, é por isso. Uhum. É porque a gente consegue gerar através de fontes renováveis, a gente consegue transmitir essa energia por todo o território, e aí a parte da distribuição é o principal ponto do setor que a gente está precisando disruptar agora. A gente precisa olhar mais para cliente e menos para só a eficiência operacional. E é aí que entra o Mercado Livre, que é onde a Semla trabalha. Não, e acho que faz todo sentido esse contexto, cara, até porque, assim, esse contexto é o que ajuda a acontecer, por exemplo, até mesmo o trabalho de comercialização de energia, porque Sim, se a gente não tivesse um sistema integrado, não ia ter como isso acontecer, né? exatamente. E acho que é um diferencial do Brasil em si, né? Porque a gente vê muito, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar fora um tempo, e lá nos Estados Unidos, onde eu morava na cidade, a geração toda era termo. Tudo era termo. Assim, a grande parte, né? E era isso, é o que você falou, o que a gente chama do grid, né? Da rede, né? Era mais ou menos assim, não era todo integrado, você tinha os espaços, né? Os blocões de energia lá. Sim, E eu acho que isso que viabiliza, né? A gente tá falando de comercialização, né? exatamente. Mas, por exemplo, é igual a Sam falando, então quer dizer que
daqui um curto cenário, talvez, vai ser possível, então, por exemplo, se eu quiser comprar minha energia de um outro lugar, eu vou ter essa autonomia? Vai ser como igual a gente faz com o chip, né? No telefone. Do telefone, exatamente. Antes não tinha essa possibilidade de trocar o chip, né? Você comprava o celular. Não é da minha época, gente. Me contaram isso. Me conta, Meu pai me falou Meu isso. pai E na me falou. época dele era assim. E vai acontecer da mesma forma com a energia elétrica. Então, atualmente, a água e a energia, você não consegue escolher de quem você compra, né? Você compra, né? Você paga, né? Você paga para a distribuidora local e você não tem poder de negociação nem nada, né? E aí, já esclarecendo outra coisa, né? A distribuidora, né? Local de cada estado, você paga pela distribuição, né? Ela é remunerada pela distribuição, mas também tem a energia ali no custo da energia. Então, a distribuidora ela vai a leilões que são, né, regulados, compra a energia àquele preço e repassa esse custo para o cliente. Então, não tem poder de negociação. Sim. No Mercado Livre, você negocia tudo. Você negocia o volume de energia, o período do contrato, o preço, flexibilidade. Tem várias coisas que você consegue... fica personalizado, né? Fica personalizado para cada pessoa. Mas o Mercado Livre, ele mudou recentemente, né? Ele mudou. Em 2024, que abriu o mercado para todo mundo que é grupo A. Então, o que é grupo A, né? O grupo A é a alta, é a média tensão, e o B é a baixa tensão. Então, todo mundo que tem uma demanda contratada com a distribuidora pode escolher seu fornecedor de energia. E a tendência é que até o final da década, a baixa tensão também possa escolher seu fornecedor de energia. Essas que foram as mudanças. E a baixa tensão, nós estamos falando de todos os de clientes todo mundo, nossos, a gente lá de né? casa poder... Assim, eu acho que vai ter que envolver bastante, né, a tecnologia nisso, porque tem que escalar. Como é que eu escalo isso, né? Acredito que vai ser por meio de aplicativo, eu vou escolher um pacote de energia e do mesmo jeito que você compra pacote de dados, talvez, né? Eu acho que vai ser nesse mais ou menos assim. E aí, de novo, né? Eu acho que o brasileiro muitas vezes tem uma tendência, cara, de dar só valor para as coisas que são de fora, né? Pô, o negócio de fora que é melhor. Cara, não é tanto assim não, porque, por exemplo, os aplicativos governamentais, por exemplo, do Gov, que você tem tudo aqui pronto, de SUS, de um monte de coisa, né, documento. Então, por exemplo, essa parte também, com certeza, vai ter que ter algum nível de intervenção, de regulação governamental para poder fazer funcionar, porque isso também vai ficar muito complicado. Mas, assim, a própria estrutura da matriz energética do Brasil. Então, assim, cara, isso é um negócio que é uma inovação, sabe? Não é todo lugar que tem isso, entendeu? Cara, é interessante você falar sobre isso, principalmente de usabilidade, né, da tecnologia. A gente teve uma experiência recente indo para o Japão. E aí, pesquisando site do governo japonês, etc. Cara, os sites não tem um front-end que você consegue entender. É basicamente você olha para o site e você fala assim, pô, comparado a um site brasileiro, isso aqui é como se fosse um site do ano de 1995. Feito em Flash, feito... Você olha e fala, caramba, não é possível que é desse jeito. O brasileiro, ele é muito preocupado com ser usual, ser fácil. A gente está muito avançado nessa questão de transformar a experiência do cliente em algo melhor, algo mais simples. E aí, o que você está falando e o que a Samela está falando sobre o Mercado Livre, eu estou participando agora de uma contribuição para uma consulta pública da ANEEL que fala sobre o Open Energy. Hoje a gente já tem o Open Finance aí no seu banco, você já consegue compartilhar os seus dados com qualquer outro banco que você tenha relacionamento. Você, inclusive, pode dizer lá para todos os bancos que podem consultar os seus dados e te fazer ofertas de crédito mais barato, etc. Entendi. No setor elétrico, a ideia é que isso aconteça da mesma forma. E aí, sendo bem simples, o jeito como você consome energia importa muito para quanto você vai pagar na energia. Entendi. Ou seja, você tem preços diferentes por horário. Se você consome em uma hora que está todo mundo consumindo, essa energia é mais cara. Se você consome em meses determinados do ano, você consome muito e em outros meses você consome menos, isso também é precificado. E esse perfil de consumo é o que você vai conseguir compartilhar com qualquer empresa no Open Energy. E as empresas vão estudar o seu perfil,
precificar e te fazer uma oferta. Uhum. E é onde você vai ter oportunidade de economizar energia. Essa é a ideia dessa abertura total de mercado. Hoje, a gente tem várias iniciativas de tecnologia que tendem a facilitar isso. Você coloca um medidor na sua casa, que mede tudo em tempo real, você vai saber qual aparelho da sua casa está gastando mais, qual está gastando menos, o que você está deixando ligado, você está esquecendo. Na Europa, isso já é uma realidade, principalmente no Reino Unido. No Brasil, a gente ainda tem isso muito nas grandes empresas. As máquinas que estão funcionando há mais tempo e você precisa desligar, você vai conseguir uma eficiência melhor. Ou você vai trabalhar só à noite, que a energia é mais barata. Isso vai chegar na nossa casa também. Isso vai evoluir. E você vai poder compartilhar o seu padrão de consumo com várias empresas do Mercado Livre e todo mundo vai te fazer propostas para você conseguir comprar mais barato. É porque é engraçado, né? Eu acho que a percepção do consumidor, às vezes, ela é muito rasa, né? E aí caberia até mesmo até as distribuidoras, ou até a ANEEL, todo mundo, para conscientizar as pessoas de como que é esse papo que a gente está tendo aqui, de como que a energia também é gerada. Por exemplo, você falou muito que a matriz energética brasileira é muito limpa, né? Então a gente está falando de hidro, estamos falando também de eólica e o que for. Só que essas matrizes que dependem muito da natureza dessa forma, elas têm uma sazonalidade. Sim, né? são intermitentes. Então, né? por exemplo, vamos pensar que talvez no norte do Brasil vai acabar chovendo mais no início do ano e no fim do ano. Então você tem mais água. É isso. Então você consegue, né? Tem um volume de água maior, você consegue gerar mais. No meio do ano já é mais escasso, porque já tem seca. Então, assim, se eu tenho menos oferta do insumo que eu uso para gerar energia, consequentemente, por lei de oferta e demanda, a energia fica mais cara. Sim. Mas a pessoa, a única coisa que ela sabe é que tá sempre caro, tá tudo caro, entendeu? Pra todo mundo pô, tô sempre pagando caro, a energia cada ano tá mais cara. Na verdade, se você... para quem tem acesso às tarifas das concessões de distribuição, várias delas caíram esse ano. Estão diminuindo a tarifa de energia. O problema é que a variável energia na sua conta é o que realmente fica oscilando bastante. E você depende de chuva, depende de sol e de vento. Isso não é o ideal. Por isso que a gente fala muito de matriz. Ela tem que ter uma complexidade de fontes. Você precisa ter uma diversificação. E aí a gente fala o seguinte: eu preciso ter hidráulica, solar, eólica, mas eu também preciso ter as térmicas. Sim. Porque elas é o que dão a redundância do sistema. Dá uma segurança. Uma segurança, né? Se não tá chovendo, Eu entro com as térmicas, eu né? coloco as térmicas. Exato. A questão eu preciso trabalhar no meu sistema para que cada vez eu precise menos, porque elas têm um impacto ambiental muito maior, né? De emissão de CO2 e etc, que é o que a gente quer evitar. Mas eu acho que também é engraçado, né? Igual eu ficava brincando muito com o Felipe. Quando o Felipe morava em Goiânia, o Felipe toda vez chegava pra mim, tava em reunião, do nada parava de falar comigo. Então assim, cara, aí ele voltava, acabou a energia de novo. A outra semana era, acabou a energia de novo, acabou a energia de novo. Aí eu falo assim, cara, como é que o cara pode ter esse tanto de falta de energia morando, tipo assim, na capital, né? Mas isso é uma realidade, por exemplo, cara, todo ano a gente vê algum problema lá em São Paulo. Todo ano. Não tem pra onde fugir, é aquele caos e tudo mais. Então, pro cliente, às vezes, também é muito complicado, porque o cara já paga um valor alto. Não adianta falar que é barato, o cara já paga um valor alto. E ainda passa por esse tipo de situação. Aí, realmente, cara, o cara vai ficar muito chateado, né, com a distribuição. Só que, muitas vezes, ele não entende como é que funciona. Igual, por exemplo, a Samia falou muito do celular. Beleza. Se eu quiser agora, eu troco a minha operadora aqui no aplicativo, tudo bem. Mas a infraestrutura, por exemplo, a torre de transmissão é a mesma. Não é porque eu troquei de chip que vai trocar a torre. Ainda não tem energia sem fio, né? Ainda não chegou essa energia sem fio, não. É a mesma coisa quando a gente fala de trocar, por exemplo, na questão da energia, se eu trocar o meu fornecedor, eu não vou trocar o poste. Não vai. O poste vai continuar. E se faltar energia para a mesma empresa que você vai reclamar. Exato, né? Então, assim, é diferente um pouquinho, mas eu tenho algumas similaridades, né? Mas aí eu acho que quando tiver esse tipo de situação, a gente vai começar a falar mais de ter um foco maior no cliente. Sim. Porque aí vai ter competição. Aí a gente tá falando de, realmente assim, cara, eu tô falando de customer experience também pro cliente, né, de consumo de energia. Porque hoje em dia, o sentimento da maioria das pessoas é isso, cara, eu tô rendido. Eu não tenho pra quem eu escolho, eu não tenho como escolher o fornecedor. E você não vai ficar sem. E eu não vou ficar sem. Eu não tenho muito o que fazer. Por exemplo, até mesmo telefonia, internet. Pô, minha internet tá ruim, eu ligo pra outra.
cara vem, troca o cabo aqui, eu já fico com outra internet. Mas o problema de energia hoje em dia é muito isso, né? Mas até assim, abrindo muito para entender como que vocês já estão atuando hoje em dia, principalmente na parte da comercialização. Por exemplo, o que você vê de desafio hoje no mercado atual? O que é os problemas que você tem resolvido hoje, né? A gente falou muito de futuro, que o grupo B vai entrar, mas hoje, por exemplo, quais são os desafios que você entende que existem numa comercializadora? Então, a comercializadora, né, até voltando aí o que o Camão falou, sobre os preços da energia, por exemplo, né? Isso, todo mundo tem que ficar muito atento na comercializadora, né? Tem mesa de trading, tem meteorologista. Eu acho que um dos desafios atuais é a questão do preço da energia, é o momento de compra do cliente, né? Atualmente, a seca, né? As chuvas, elas não estão performando como a gente achou que ia performar. Na expectativa A expectativa, que tá. exato. Então, o desafio de você ir lá e também convencer um cliente a fechar um período maior de energia para ele não ficar exposto. Atualmente, esse está sendo o maior desafio, assim, porque o preço da energia está subindo bastante, justamente por causa das chuvas. Então, assim, bem geralzão, não choveu, o preço sobe. No mercado tem outras variáveis também, mas a principal é essa, não choveu, o preço sobe. Então, ali, ter o cliente ali na mão, a gestão ali nele, mandar relatórios, enfim. Acho que esse é o desafio. E eu acho que o próximo desafio, na minha opinião, é essa questão de escalabilidade, de como vai ser quando abrir o mercado. Quando entrou o grupo A total, agora, saíram de quantos clientes para quantos clientes? Você tem esse número? Você sabe? Eu não tenho certeza. Eu acho que a gente tinha perto de 30 mil clientes e o total, o potencial do grupo A era 170 mil. Mas a gente ainda não chegou nesse número. Mas é o potencial do grupo A. Até onde dá para chegar. Né? A previsão é que 2 anos entrem mais 36 mil. Né? Tem 50 mil. Então, uma hora isso vai acabar. É uma curva, né? Uma hora vai acabar. A previsão de finalizando. abertura total é 2030 atual. Então, até 2030, em tese, todo mundo vai poder estar no Mercado Livre. Entendi. Mas isso é uma definição ou é só uma expectativa? Então, existe um plano, principalmente criado pela ANEEL e em conjunto com a EPE, com a CCE. A CCE se diz preparada para atender essa mudança em 2028. Mas o principal gargalo são as distribuidoras. Porque, assim, a distribuidora de energia, ela nunca foi voltada para conversar com o cliente. É um monopólio natural, né? O que a gente chama de... A distribuidora, sendo bem simples, e também tirando aquele estigma de, porra, pra cobrar eles são muito bons, mas Pra cobrar eles pra são bons. cortar minha energia cortar na hora. A ideia é como que a distribuidora de energia ganha dinheiro. Se a Samela já falou que a distribuidora é obrigada, inclusive é legal falar isso, a distribuidora é obrigada a comprar energia no leilão e ela não tem nem escolha de qual energia ela vai comprar. Igual no Mercado Livre você pode escolher. Pô, eu quero comprar da fonte X, tem que ser renovável e tal. A distribuidora não tem essa escolha. Ela é obrigada a comprar a energia que está lá disponível e ao preço que sai no leilão. Então ela simplesmente repassa aquele preço para você na sua conta de energia. Beleza. Se ela simplesmente pagou a geradora e está repassando para você, na energia em si, a distribuidora não ganha nada. Como que a distribuidora ganha dinheiro? Eficiência operacional. E o que é a eficiência operacional? Todas as coisas da rede de distribuição, rede física, o poste, o fio... Todos os ativos, né? Todos os ativos, transformador. A ANEEL tem uma tabela de remuneração. Toda vez que a distribuidora tem que trocar ou construir alguma coisa, a ANEEL diz o seguinte, olha, para você colocar o poste do tipo X, esse poste vale 11 mil reais. Dando um exemplo. Se a distribuidora conseguir comprar aquele poste de alguém e instalar ele por um preço menor do que esses 11 mil reais, a diferença ela ganhou. Porque ela vai poder incluir na tarifa aqueles 11 mil, mas digamos que ela gastou 9.
Esses 2 mil é a diferença, é o lucro da distribuidora. Então a distribuidora ela ganha dinheiro com eficiência operacional. Ela tem que ser boa em comprar os insumos para construir a rede. Ela tem que ser muito boa em executar as obras para não errar. Tem que ser boa em quantificar o tempo que vai levar. E ainda tem uma outra questão que é o equilíbrio entre você não pagar mais na sua conta ou não. O pessoal costuma falar assim, pô, tem que ser rede subterrânea. Todo mundo. Eu não. Esse poste tá muito Tá feio muito na frente feio da minha aqui. casa. Falou o cara que mora em Chique-Chique, né? É, Não, Chique pô, tem que Bahia. ser Chique-Chique Bahia, tem que ser tudo subterrâneo. Eu pô. não quero fio transparecendo aqui. A distribuidora, se fosse olhar a vontade da distribuidora, ela iria querer fazer isso, porque é muito mais caro fazer a subterrânea. Sim. A questão é que existe uma coisa, que aí é um termo técnico pra caramba, mas acho que é legal falar. A ANEEL tem o poder de glosar o investimento. Então, toda vez que a ANEEL entende que a distribuidora fez um investimento que não era absolutamente necessário, ela não remunera em nada aquele ativo. Quando a gente fala de glosar o investimento, é isso. Tipo assim, você fez o investimento, mas eu não vou te remunerar. Não vou te pagar nada. Do jeito que você entende que precisava ser feito. Né? Então, o equilíbrio é sempre a distribuidora tem que trabalhar entre te atender da melhor forma. Você não pode faltar energia, ela tem metas sobre isso. Ela só ganha dinheiro sendo eficiente operacionalmente. E, ao mesmo tempo, se ela fizer mais do que a ANEEL exige, ela não recebe por isso. Vou melhorar a sua vida. Vai melhorar de graça. Eu preciso melhorar, Bem de graça, eu tenho pagar pra melhorar. eu tenho um limite para poder melhorar. Exatamente. Então, todo ano a distribuidora tem que fazer o planejamento pensando, eu preciso ser eficiente e, ao mesmo tempo, não posso fazer demais, porque se eu fizer demais, eu não recebo por isso. Exato. E é interessante, né? A gente vê a evolução quando a gente fala desde ter um mercado livre de energia, né? Para todo mundo, para todos os consumidores. Aí entra às vezes um pensamento ingênuo das pessoas. Mas não faço porque é sacanagem. Cara, imagina o que é você gerenciar um mercado livre de energia em termos, por exemplo, de pagamento, né? Não, sim. Cara, é um negócio assustador, né? A gente tem clientes, né, do mundo de distribuição, então tudo que você vai fazer é muito grande. Vai fazer BI. Cara, volumetria de dados é muito grande. Gigantesco. É um negócio que gera muitos dados. Como você está falando, eu preciso ganho dinheiro na performance. Para você, você não tem um poste para avaliar o valor, a complexidade de todos os ativos que você tem, de depreciação, de tudo que entra naquela matemática. Para você fazer isso, bom, para você saber se você está indo bem ou não, conciliar todos esses dados, fazer todas essas análises, é um negócio complexo, extremamente complexo de se fazer. Então, se não fazemos um mercado livre de energia para todo mundo porque simplesmente não querem. Gente, não é estalar de dedos, não é de sacanagem, né? E tudo que você vai fazer falando de Brasil, você está falando, né? O Brasil tem extensões continentais, né? Físicas de quantidade de pessoas, então tudo é muito, né? Quando vocês falam, por exemplo, saiu ali de uma quantidade de 30, 40 mil usuários no Mercado Livre e está indo para 170 mil. Não é muito. Aqui não é muito, vai gerir 170 mil usuários, né? E assim, mercado de comercialização. As pessoas falam, então, você não trabalha num lugar, compra aqui, vende aqui, né? Oferece esse cara para vender. Cara, não é assim. Né? Não é assim. Quando a gente pensa, Siri, não invada o nosso podcast, por favor. Então, você, o mercado, né? Enquanto você estava falando, você usou aí trade no meio da fala, né? Então, o mercado de energia não é, compro por A, vendo por B, e isso é para sempre, né? Não. Tem toda uma inteligência de mercado, a energia vai subir, já vou vender mais caro, vou vender mais barato, o que vai acontecer? A energia ela é uma commodity, né? Então você vende e compra, você tem que comprar mais barato de uma forma mais eficiente para você também não onerar o cliente. É uma inteligência bem complexa. Você tem que prever o quanto que vai ser a energia, então você faz estudos de se vai chover, se não vai chover, o que pode impactar naquele preço. Isso aí é muito legal o que a Samela tá falando. Para você ter uma ideia de como a energia é precificada no Mercado Livre, você tem que saber se vai chover em 2030. É isso. É isso. A gente pode, né, fazer contratos de 1 ano, 2, 10 anos. O cliente tem essa liberdade, né, no Mercado Livre. Ele pode comprar energia do tempo que ele quiser. E quem vai precificar isso
é a comercializadora, né? Então, como Entendi. que você vai saber que vai chover daqui 10 anos? Tipo assim, esses modelos preditivos, né? E outro, né? Meu amigo, vale o escrito. Você assinou, tá assinado e acabou. vamos pra frente, então, entendeu? o mercado, pô, de tudo que eu falei lá atrás sobre a infraestrutura e etc. Primeiro, sou advogado, eu só sei disso porque eu fiz o treininho na empresa de energia. Então, não é obrigação de ninguém saber disso. E eu acho que é por isso que é tão complexo. Existem tanto essa crença popular de várias coisas. Uhum. Mas, assim, o mercado de energia, o mercado livre do que a gente está falando, e do que a Samila falou sobre a distribuição, uma das coisas da consulta pública da ANEEL é para consolidar a sua fatura de energia. Porque hoje, no Mercado Livre, se você migrou, né, as empresas que migraram, eles recebem 2 faturas. Ele recebe uma fatura da distribuidora, que cobra pela infraestrutura que está te entregando a energia, e você recebe uma fatura da comercializadora, de quem você está comprando, que é literalmente a energia. Para algumas pessoas é difícil de entender. Você fala assim, porra, mas eu tava comprando a energia da CEMIG e agora eu tô pagando uma conta pra Light. E aí você vai falar assim, pô, mas de novo, é aquela coisa do embaralhar na cabeça de você pensar que a energia é gerada naquele lugar e entrega naquele lugar. Cara, o mundo contratual da energia é o seguinte, a energia é gerada e injetada na rede e pronto. Ela vai ser consumida em algum lugar. O mundo da comercialização é basicamente um mundo contratual, onde você vai dar nome à energia de cada lugar e preço. Então, ela vai ser gerada e vai ser injetada na rede. Obviamente, isso tem um custo. Aí, na hora de você comprar, você vai fazer o balanço. Eu preciso de X, eu vou pegar um pedaço do que está no sistema, eu vou botar o meu nome e vou vender para alguém. Então, é o mundo contratual versus o mundo físico. O mundo físico funciona totalmente independente. O mundo contratual é o mundo onde a gente vai ter espaço para negociar preço. Porque assim, fisicamente é o que você falou, todo mundo jeta, todo mundo injeta e tudo mais. Só que aí é esse construto social, né, do ser humano de falar, essa parte da energia aqui é minha, essa parte aqui é assim, e a gente vai lidando com isso, né? Mas é muito bacana de ver, igual o Felipe falou, pô, tem trade de energia? Tem. Tem trade de energia. Foi igual as primeiras vezes também, que quando eu entrei na Lean, né, o Felipe falou assim, cara, tem trade de soja, tem trade de boi, que a gente até lidava com um cliente que fazia trade disso lá em Chicago, não era? Não lembro agora. Então, assim, é muito engraçado você ver, mas acho que isso é muito da questão da natureza das commodities, né? É minério, é milho, é tudo essa questão, né? Mas você falou muito de tecnologia, né? Por exemplo, quando isso virar para o grupo B também, a quantidade de tecnologia que vai ter que empregar para a gestão disso, porque igual o Felipe falou, cara, de 30 para 170 já é um pulo. Na hora que for pro grupo B, milhões. Sai de 170 para milhões. Cara, imagina a necessidade e sem tecnologia não vai ter como fazer isso acontecer, né? Então, assim, eu fico pensando muito como é que vai ser, né? Porque todo mundo, depois que já se acostuma com a tecnologia, é muito tranquilo. Igual, por exemplo, Pix. Todo mundo hoje em dia, cara... Até a pessoa na rua que vai pedir um auxílio, às vezes já tem um Pix. Fala assim, ô moço, eu tô sem dinheiro. Eu falo, não, eu tenho Pix. Eu tenho um Pix aqui. Então assim, mas hoje em dia se tornou um negócio normal. Mas antes não era, cara. Era DOC, era TED. Tinha gente que usava cheque, por exemplo. Não sei nem quanto tempo eu não vejo uma folha de cheque, né? Mas as pessoas vão se acostumando. O que vocês acham que vai acontecer de fato quando tiver essa migração em termos dos esforços do escritório? Por exemplo, se migrar para B, o que você acha que muda drasticamente da rotina sua, do time? Eu acho que vai muito ali da organização, né? Como vai escalar muito, vai ser um mercado... varejo, né? Vai ser um varejão. Acredito que vai se assemelhar muito ali como é feito na telecomunicação. Eu acho que mais ou menos ali por esse lado. E com um desafio muito grande, porque você tem que precificar na outra ponta, né? Quando a gente está falando de telecomunicação, por exemplo, de operadora de celular,
Ele não tem um insumo que varia todo dia, de acordo se chove, se faz mais sol. Ele não tem isso. É a rede dele, quanto ele está custando. A previsibilidade que ele tem em termos de custo é muito maior do que quando você está falando do mercado de energia, né? Quando você vai trazer milhões de consumidores ali, vai ser um desafio, assim. Porque a telefonia também bizarro, não tem né? a sazonalidade Não. que tem nesse contexto. Isso aí, cara, é uma das coisas que a gente... O setor elétrico, ele é muito complexo, muito. Mas uma das coisas que é o mundo ideal que a gente imagina e que já funciona lá no Reino Unido, por exemplo, é você ter um aplicativo no seu celular que vai te dizer, vai chegar uma notificação para você e vai falar assim, a energia está mais barata agora, lave sua roupa. Pra poder moldar consumo, né? Sim. A energia está mais barata agora, tome banho mais cedo. Esse tipo de coisa é o que na Europa já está acontecendo e o que a gente quer aqui no Brasil. Porque se você consegue moldar obviamente nem todo mundo vai conseguir fazer isso, Claro. ou vai querer. Mas se você quiser pagar mais barato, você vai ter essa possibilidade de fazer isso. Você vai falar assim, pô, as atividades do meu dia que eu não tenho urgência de fazer naquela hora específica, eu faço quando tá mais barato, porque eu quero pagar mais barato. Ou então uma notificação do dia que vai falar assim, olha, hoje a energia tá mais barata para você comprar pro mês tal. Você consegue antecipar a sua conta, pagar a do mês seguinte, e eu vou pagar com um desconto. Vamos gerar uma energia pré-paga, por Exatamente. exemplo. Entendi. Então, assim, esse tipo de coisa, em alguns lugares já acontece, mas a ideia é que a gente consiga fazer aqui no Brasil. Só que isso vai depender muito da tecnologia ser implementada nas distribuidoras em conjunto com as comercializadoras. E é isso que é a complexidade gigantesca que a gente tem no setor hoje. Todo mundo já sabe, já mapeou quais são os desafios, vai ter que ter muito investimento, mas a tendência é que daqui 5 anos você esteja pagando muito mais barato na sua conta de energia. É uma notícia boa. Não. Eu acho que um desafio grande que vai ter também é de educar a população sobre energia. De ensinar o que é o Mercado Livre, como que faz Porque hoje a gente vai nos clientes, os clientes grandes não, né? Eles normalmente já sabem, já tem uma consultoria, já estão no Mercado Livre há muito tempo, mas quando abriu um mercado mesmo, a gente ia no cliente, ele não... tinha uma empresa, né, não conseguia entender. Então, imagine quando for para baixa tensão. Acho que vai ter que investir muito em como passar essa informação em educação mesmo. De forma mais simples possível pro mas eu acho que final. talvez é um paralelo até com geração distribuída, né? Vocês falaram muito de solar, né? Hoje em dia, geração distribuída, cara, tem um boom, né? Existia até um incentivo regulatório, né? Acredito que há poucos anos atrás, mas que eu acho que ele já se encerrou, né? De novos geradores, ele né? tem uma curva de decréscimo de desconto, né? Tá acontecendo. Exato. Então, assim, mas, por exemplo, você vê lá a quantidade gigantesca, né, de pessoas investindo nisso, mas até para ele entender também como é que funciona, cara. Pô, eu gero, eu consumo, eu devolvo para a rede, mas eu atrapalho a rede também, porque a distribuidora tá me ligando aqui reclamando que o transformador tá com problema por causa da minha placa. Cara, tá vendo? É tudo muito mais complexo. Porque, por exemplo, telefonia, cara, não tem complexidade em termos de pro consumidor. Cara, eu tenho um plano controle aqui dessa marca aqui, eu tenho um plano controle da outra. Eu só olho assim, o que aqui tem de benefício no pacote, o valor, e eu faço o contraste. Tudo na elétrica, cara, é mais complexo. Igual, por exemplo, mesmo se a gente for nessa linha de poder comprar a própria energia, eu ainda vou depender da distribuidora. Sim. Eu ainda vou ligar para a distribuidora para vir me atender minha falta de energia. Isso aí é aquela coisa do taxar o sol, né? Tá O pessoal, taxação do sol. tá taxando o Tá sol, pô. taxando O o sol sol. é de todo mundo Graça. aqui, eu gero a minha energia, eu não quero pagar conta nenhuma. Cara, é o seguinte, você tá gerando energia, você tá injetando na rede e o poste que tá distribuindo a energia para você, ele é da distribuidora, por isso ela tá cobrando de você. Não tem semente que você planta lá no chão e nasce um Não, poste, né? exatamente. Alguém colocou lá, né? E Cuida dele. E se você quiser gerar a energia de uma maneira isolada, né, redes isoladas, você vai ter que desligar a sua casa da rede Isso.
gera energia, e aí você vai ter que fazer um banco de baterias, porque o sol achei é só legal durante o comentar dia. dessa opção, né? Por exemplo, você tem, né, igual eu e a Sam lá, a gente teve o desafio juntos lá no Tocantins, existe a opção também de pessoas que a gente chama de, né, de off-grid, o cara que tá Sim. totalmente Isso. fora do sistema, né? Igual que a mulher falou, sistema integrado e tudo mais, mas assim, aí é ele e Deus. É ele com as plaquinhas dele Se e der a problema, e a bateria. Se der problema, amigo, ele não tem... Resolva, né? Ele tá realmente apartado do sistema. Mas ao mesmo tempo também, por exemplo, a distribuidora também tem algumas obrigações que para ela também não é legal. Que, por exemplo, se eu estou dentro do estado da concessão e eu tenho o direito de ser ligado em termos de energia. Sim. Só que Qualquer às vezes para a lugar. distribuidora, cara, é péssimo, porque às vezes é o cara que tá Tá lá lá na longe. divisa do estado, mas eu sou obrigado, porque eu tenho a concessão, eu sou obrigado a ir lá fornecer energia para esse e cara. todo mundo vai pagar a conta. E todo mundo, porque ele Não vai tem meio almoço que... grátis. Não tem almoço grátis, né? Vai meio que repartir. Só que ao mesmo tempo também, quando a mulher tá falando de eficiência operacional, cara, pra distribuidora é um negócio surreal. Porque, por exemplo, cara, eu na minha experiência também, eu já vi, cara, eu tenho que atender o cliente, aí eu tenho que passar por dentro de uma fazenda, aí passar num atoleiro, aí não sei o que, pegar um cavalo, não sei o que, pra chegar lá longe e atender. É uma coisa que eu tava conversando ontem com o Felipe, às vezes, cara, tem algumas empresas que não tem uma noção clara de como que é o Brasil real, né? Porque o Brasil não é só São Paulo, Rio, né? Assim, Belo Horizonte, Não Sudeste. é tudo rede subterrânea, pessoal. Não é tudo exatamente assim. Cara, você pega desafios desses que, por exemplo, não só energia, mas água, qualquer coisa de utility. Cara, é muito difícil, cara, de chegar nos lugares. O Brasil, como a gente já comentando aqui, o Brasil é um país de proporções continentais, cara. E aí, como é que você traz eficiência operacional quando é por uma questão de campo? Porque uma coisa, por exemplo, a gente lida muito com eficiência operacional de projetos. Só que, por exemplo, é eficiência de processo. Eu faço um mapeamento, eu olho toda a cadeia de valor, a coisa nasce aqui e termina aqui, beleza. O que eu tenho de gargalo nesse meio que eu posso ir, né, cortando? Aí não, existem desafios de eficiência operacional, cara, que é de equipe. Eu boto um carro mais rápido, mas às vezes eu não posso por questão de segurança. Mas talvez eu tenha outros caminhos. Pô, eu já vi atendimento de falta de energia de helicóptero, pô. Sim, Helicóptero. Porque assim, a rede tava literalmente, cara, num pântano e não tinha como chegar, contratou-se o helicóptero. E a distribuidora é obrigada a recuperar. Ela não pode falar assim, tem 10 mil clientes fora, eu vou deixar. Não tem problema. Cara, Amanhã eu resolvo. amanhã eu resolvo. Só que quando acontece esse tipo de coisa, por exemplo, pensa lá o cara do planejamento operacional. Ele tá lá assim, cara, eu não tava prevendo esse custo. Eu vou ter que contratar um helicóptero, eu vou ter que contratar um trator. E aí, cara, toda a pequena margem que o cara já tinha, vai embora. Exatamente. Vai embora. O desafio é muito grande, cara, muito grande. E quando você, por exemplo, coloca essa parte agora de geração distribuída, né? Todo mundo, você passa, agora todo mundo tem uma plaquinha Tem uma pra placa. chamar de sua, né? Só isso por si só, às vezes as pessoas, elas não... A gente lidando com projetos de tecnologia, a gente sabe os desafios que tem, né? Então, você simplesmente o fato da distribuidora dela ter que medir o que cada um tá injetando na rede. Pra fazer aquela continha, pra mandar na conta do cara, olha, você tem tanto de crédito, esse mês, né, bateu tanto. Cara, isso por si só aumenta uma complexidade, né, na operação grande. E a distribuidora não estava preparada para isso e cresceu muito rápido. E o Mercado Livre é a mesma coisa. Se não se preparar, se não tiver um período de transição, quando chegar a hora de milhões de clientes terem esses direitos e querer isso que eu tô te falando aqui, a distribuidora não vai conseguir entregar. E as comercializadoras também não. Então, é por isso que o setor está começando a olhar para isso e falar assim, poxa, vou buscar referências. A nossa informação é de que o setor, a ANEEL e o pessoal aqui do Brasil foi para a Europa para olhar modelos diferentes, foram para os Estados Unidos, o Texas é uma referência mundial de mercado livre de energia. O pessoal foi avaliar modelos que existem hoje. Aí avaliaram Texas, Portugal, Reino Unido e Austrália, até onde eu sei. E o escolhido foi, a gente vai se inspirar do Reino Unido, porque é mais parecido com o que a gente fez aqui no Brasil no início. Lá em 2001, quando a gente teve os apagões, e aí o setor teve uma modernização ali, uma organização. A ideia é que a gente copie o que tem no Reino Unido. Cara, é uma ótima notícia. O mercado livre deles funciona muito bem. É um dos melhores do mundo.
E eles têm, inclusive, empresas de lá têm expandido para outros lugares do mundo. A gente tem a Octopus, que é uma empresa que é muito boa em tecnologia e que nasceu lá no Reino Unido, é uma startup, começou há pouco tempo e hoje os caras já estão em mais de 20 países. Entendi. Eles expandiram, estão no Japão, nos Estados Unidos. E também eu acredito que vai ter muita junção de produtos, né? Vai colocar, você entra no aplicativo, igual de telefonia. Você entra, você contrata pacote de TV, pacote de internet, Netflix, é tudo. É tudo. Eu acho que da energia vai pular para isso. O aplicativo que você contrata o gás, a energia, tudo ali na palma da sua mão. É porque existe uma tendência muito que a gente chama até de one-stop shop, né? Porque Exato. o desejo do consumidor é exatamente isso, cara. Eu não quero ter que ficar entrando em vários lugares para resolver muitas coisas. Igual, por exemplo, rápido, e quando a gente fala até de one-stop shop, a própria Microsoft, por exemplo, lá dentro na linha, a gente tem um entendimento que o Teams é como se fosse um negócio desse. O Teams é pensado para tudo que você for fazer do seu trabalho, tá ali dentro. A ideia é não ter que sair dali. Eu plugo um relatório do Power BI, eu plugo um planner, eu faço minhas reuniões, eu vejo a gravação das minhas reuniões, tá tudo ali, né? Então, assim, essa é muito uma tendência. Por exemplo, você pega o aplicativo do Nubank, você tem lá conta, investimento, empréstimo, marketplace, tudo num único lugar, né? Você consegue comprar produto também no Inter, compra uma no TV, Inter, compra... Exato. Então, assim, eu acho que, assim, não é um chute muito maluco falar que a gente chegaria nesse ponto. Porque, assim, pensando na experiência, de novo, experiência do usuário, se eu pudesse ter tudo de utilities num lugar só, por exemplo, eu olho a internet, água, gás e energia. Tudo num negócio só. Imagina você mudando de apartamento. Nossa. Nossa. Aí você tem que Vamos nem pedir entrar nesse pra assunto, mudar não. as contas, todas as titularidades de todas as contas. A gente passa Igual por que essa a gente Cara, faz isso é um agora. estresse, É um cara. saco. Como que pode? Até hoje, né, cara? Porque na hora que a gente fala de mudança, o primeiro pensamento não é nem assim, empacotar caixa, tudo. É assim, cara, eu vou ter que encerrar todos os contratos. isso. Eu vou ter que pedir a titularidade nova de internet, de água. E aí Cara, cada empresa é de um jeito que você pede, é um prazo diferente. Gente. Não, eu Nossa. mudei recente. A gente Eu mudei mudou recente. recente, a gente mudou mês passado também. Minha, Não, água, estresse, né? minha água eu Nossa. tive que levar o contrato de aluguel. Nossa. O contrato de aluguel, ele foi incrivelmente assinado por certificado digital, mas a empresa de água, Não ela só aceitou. aceita o contrato se ele tiver reconhecimento de firma. Assim como os maias e os incas. assim como os Fazia. maias Eu faziam, né? nunca vi, eu já vi dificuldade pra você receber dinheiro. Agora, essa dificuldade pra você fazer uma dívida no seu nome, eu nunca tinha visto, não. difícil. Né? Porque Tipo às assim, eu vezes estou querendo te pagar, uma mas coisa não é uma burocracia pra eu sair, não. Tira meu nome daí que eu não Parece a quero Receita dever mais. Federal. Não, eu tô te dando meu nome pra você fazer dívida no meu nome todo mês. E o cara não quer, né? É cara não surreal. E assim, e aí acho que conversa muito com uma coisa que a gente tava falando até num outro episódio. Esse tipo de situação, ela acontece sempre vai acontecer. E até hoje ninguém veio, né, pra mudar essa situação. Cara, todo mundo sabe que essa demanda é uma demanda chata, uma demanda que dá dor de cabeça e tudo mais. E isso é ruim também até pra quem tá indo fornecer o serviço, igual o Felipe tá falando. Cara, a pessoa lá, né, que falou que ele não ia aceitar, beleza, é um procedimento, mas isso atrapalha o fluxo de caixa da própria empresa que vai prestar o serviço, cara. É um E, problema. tipo assim, é ruim pra todo mundo, é ruim pra empresa, é ruim pro cliente, e é um negócio que se repete toda vez, cara. Então por que não sentar pra resolver esses problemas? Que eu tava até conversando com o Felipe, assim, cara, uma coisa que a gente percebe muito nas pessoas e nas empresas que tem muito sucesso é quando ela vê um negócio se repetindo várias vezes e aquilo gera uma inquietude pra poder Pra resolver. resolver, né? Porque assim, cara, eu quero descomplicar o setor bancário, eu quero descomplicar a forma de contrato de projetos, cara. Porque o negócio sempre se repete. Aí eu fico, assim, indignado, velho. Toda vez é isso. Tem um amigo meu que recentemente mudou e falou que foi a mesma coisa. Falou, cara, só de pensar nesse estresse, cara, de ter que ficar trocando titularidade e tudo mais, cara, é muito complexo, é né, muito velho? chato, cara. Então, assim, eu acho que talvez essas oportunidades de disrupção, né, venham para trazer novas soluções. Porque toda vez que muda muito o paradigma, surgem novos trabalhos, novas formas de fazer as coisas acontecerem, por exemplo. Com certeza vai ter consultoria que vai ajudar cliente que vai migrar, né, o cliente B que vai para o mercado livre de energia. É a mesma coisa de consultoria de empresa de projeto para GD, né, para geração distribuída. Não tinha esse tanto. Depois que começou a ter o boom, cara,
toda esquina, né? Tem uma empresa de Quando abriu o mercado, deu um boom de comercializadoras, inclusive, de gestoras. Abriram várias. Exato, assim, surgiram novas empresas de comercialização de energia, né? Eu acho que é isso mesmo. Quando muda o paradigma, vai gerar novas oportunidades. Mas aí tem que entender, assim, quem que são as pessoas que vão tocar essas novas oportunidades, né? O que vai ser feito para poder resolver? Porque problema, cara, graças a Deus, ainda tem muito, né? Porque aí garante o serviço de todo mundo, né? A solução, ela gera novos desafios, né? Esse desafio mesmo do Mercado Livre, quando ele chegar para todo mundo mesmo, desde que a legislação permita, com certeza a gente vai ver empresas, por exemplo, né, fazendo bem a parte de commodity mesmo, né? Eu compro desde que seja liberado. Eu tenho uma ótima predição, né? A gente começa a envolver também o momento que a gente está vivendo de IA no meio do caminho, né? Antes, um tempo atrás na linha, a gente fez um projeto que foi aí que eu comecei a descobrir que não era só ligar um aparelho lá na tomada da minha casa, existia um mundo muito maior do que esse, antes de comercialização. A gente atendeu uma comercializadora que os caras tinham dados de aparelhos aparelho lá no rio, lá no meio do mato, que ele tá vendo se o nível do rio tá subindo, se tá descendo, se lá tá chovendo, né, para compor o preço aqui na ponta. Então você tem quem faz isso muito bem, cara, você vai ter um mercado absurdo de trade aqui no meio do caminho. E aí, não se assuste se você vê uma empresa muito tecnológica comprando aqui e vendendo, que não tem nada a ver com esse mercado, né? Então, o cara faz predição muito bem, o cara tem dados disponíveis em tudo que é lugar diferente hoje em dia. Por que não, né? Vira mais o negócio que o cara vai vender. Daquelas coisas que você olha e fala assim, rapaz, que essa empresa tá vendendo isso, né? Exatamente. A famosa inteligência de dados, né? É. Se você consegue aplicar inteligência na informação que você consegue capturar, pô, já vira um negócio por si só. Inteligência já é um negócio, né? Porque dado disponível hoje em dia tem bastante. de tudo, né? Tem de perfil de consumo, tem da questão de geração, né? Você consegue, né, interpolar isso, né, e juntar isso tudo de uma forma para trazer muito insight, né? E aí, até falando de dados, né, que eu entendo que hoje em dia você está mais um desafio ligado nessa parte, né? Sim. Olhando, né, o negócio de uma forma mais cross, né? Olhando para tudo, né? E como é que você tem entendido que dados têm te ajudado, né, nessa tarefa? Cara, o setor, por não ser voltado a uma cultura de dados historicamente, a gente tem muito problema de base de dados mal alimentada, dados muito quebrados, as coisas não se conversando entre uma fonte e outra. Então hoje ainda existe um trabalho de tratar as bases de uma maneira muito trabalhosa. A IA tem ajudado a gente nisso. A gente vem usando aí soluções de IA para tentar eliminar essas barreiras que antes eu tinha que ir linha a linha no Excel, conferindo, e aí, porra, esse caso aqui, quem sabe é o fulano que saiu da empresa, a gente não sabe por que aconteceu isso, então vou ter que desconsiderar. Entendi. Isso é um grande desafio. Mas, cara, olhando para quando você consegue ultrapassar essas barreiras de conferir as bases e garantir uma confiabilidade, a partir daí, a aplicação de inteligência nisso é essencial para qualquer negócio. E é no que eu tenho trabalhado agora. Eu estou trabalhando num time onde a gente tem 5 cientistas de dados, e aí tem eu. O advogado. Aí tem o advogado. Alguém tem que defender a turma. Alguém tem que explicar aquele negócio. Então, assim, a ideia o meu trabalho, eu tento não atrapalhar eles. Justo. E tento trazer eles sempre para uma visão de negócio. Olha, beleza, a gente está fazendo aqui 1 milhão de análises, a gente quer combinar 20 bases de dados diferentes, mas para que eu estou fazendo isso? Qual é a resposta que eu estou procurando? Aí muitas das vezes esse é o meu trabalho. Poxa, a gente precisa dessa resposta e a gente precisa achar o caminho para chegar nela. Aí a gente vai juntando uma base com a outra, trabalhando todo mundo junto. E eu não sei manipular nem o Excel direito, mas o pessoal vai trazendo os trabalhos e aí a gente vai avaliando junto para chegar nas respostas que a gente precisa e alimentar a inteligência do negócio. Esse é o meu trabalho atualmente. Entendi. E você comentou, né? Eu entendo que você tá perto ali, vocês estão próximos, né? De quem discute
energia nível Brasil, assim, né? Sim, sim. Pra Sim. onde vai e tudo mais, né? No começo das suas falas, né? Quando a gente tava aqui começando o podcast, você estava comentando sobre o potencial de Brasil e tudo mais, né? E energia é um tópico, né? Hoje tá todo mundo brincando no GPT, né? GPT, Copilot, entre tantas outras inteligências artificiais, mas não é magia, né? É tecnologia, né? E uma coisa que esse negócio gasta, que se discute Energia. muito hoje em dia, é energia, né? Então, que daqui a pouco a gente vai ter inteligência artificial geral, que a gente vai ter não sei o que, inteligência artificial vai estar em tudo, cara. Não é, assim como energia elétrica para chegar na sua casa não é magia, inteligência artificial é um negócio que consome muita energia. O que vocês têm visto, pensado, o protagonismo do Brasil nesse meio do caminho aí? O Brasil ele tem um grande potencial. Inclusive, estão fazendo muitos estudos para instalação de data center aqui, né? Porque muita gente acha que você vai lá no chat GPT, digita uma coisa e é uma pessoa que tá te respondendo aquilo. Tem um carinha Tem dentro do seu computador. assim, uma coisa mágica. Inteligente. O Não. cara sabe tudo. tudo, E não sabe é tudo. assim, são vários complexos, né? Que são os data centers que armazenam essas informações. E A isso nuvem não é uma nuvem, né? não é uma Não, nuvem, é uma é. coisa física É. mesmo. E isso tem que ser instalado literalmente em algum lugar, né? E aí exige muita energia, porque tem que ser muito bem refrigerado e tudo mais. E tem que ter espaço também. E no Brasil ele tem um grande potencial. Acredito que aí nos próximos anos vai crescer muito esse número de data centers aqui no Brasil. Sobre a parte de energia renovável, cara, existe uma correlação muito interessante entre crescimento econômico e consumo de energia. Sim. A previsão é de que cada vez mais a gente vai consumir mais energia para as economias crescerem. Os países que mais consomem energia são os países de primeiro mundo. O Japão é um bom exemplo disso, inclusive. Exatamente. Mas assim, em contraponto, a gente está naquele estágio do, cara, as mudanças climáticas, o aquecimento do planeta. Eu preciso achar um jeito de consumir mais energia, só que tem que ser uma energia limpa. Sim. E eu também tenho que consumir de uma maneira eficiente. Uhum. Então, o Brasil, é aí que ele aparece. Ele fala assim, pô, o Brasil tem uma infinidade de possibilidades de geração. A gente tem, além de ter muito espaço para geração solar, além de ter uma costa gigantesca para a geração de eólico offshore, por exemplo, que é um potencial gigantesco que a gente tem, além de ter as hidrelétricas, cara, a gente tem um sistema interligado. Por que os data centers estão procurando vir para cá? Eles querem a energia renovável para que a estratégia das empresas esteja alinhada com essa meta ESG. Só que, no final das contas, tudo é dinheiro. Se a energia para eles for mais cara aqui do que nas Filipinas, eles vão para as Filipinas. Uhum. Entendeu? No final das contas, é para você vender para eles a ideia de que eles têm que usar energia renovável, o preço a qual você vende a energia renovável ou uma energia suja tem que ser muito próximo para ele topar pagar um pouquinho mais caro e ter esse atributo verde ali na produção. Não é todo. No final das contas, a gente vive num. É porque é um balanço, capitalista. né, cara? A gente não adianta também a gente tentar ser muito leviano nisso. Cara, a conta tem que fechar. Tem que fechar. Exatamente. Não adianta. ESG, meio ambiente, tudo muito bonito, beleza. Só que na hora que chega no final do dia, o DRE do cara não bate a receita certinha, Por isso que não a vai gente fazer tem sentido, os né? movimentos anti-ESG lá nos Estados Unidos, principalmente, né? Com o Trump, ele defende que os fundos de investimento que estavam indicando fundos com atributos de ESG, com empresas que eram muito vocadas para o ESG, eles falaram assim, pô, você está privando o seu cliente de ganhar dinheiro, porque você está indicando uma empresa que tem uma operação mais cara. Uhum, entendi. Não, e assim, o ponto não é que não deve se levar em conta, né? O ponto não é esse. Realmente, cara,
o meio ambiente é super importante em termos da gente manter a casa para as próximas gerações, Não tem né? outra casa. Não tem outra casa, né? Mas também, acho que a palavra de ordem é sempre um equilíbrio. Exato. Porque também, se você falar assim, não, cara, eu vou focar 100% nisso e eu não vou ter eficiência operacional. A empresa vai quebrar, pô, não Exatamente. tem para onde fugir. Mas assim, isso cada vez mais, nessa parte de meio ambiente, SG, precisa ser levado em conta, acho que está sendo levado em conta, né? Não existe almoço grátis. Né? Exato. Eu gosto de um exemplo recente, foi uma coisa que eu vi semanas atrás, a gente estava até conversando. Carro elétrico. Não sei se vocês já tiveram vontade ou pensaram em comprar um carro elétrico. Um dos maiores medos de todo mundo com carro elétrico é, porra, como é que eu vou carregar o carro se eu tiver que viajar? Sim. Tempo também, né? Se eu tiver que carregar meu carro no meio do caminho, quanto tempo vai demorar? Uhum. E aí a gente tinha carga de 12 horas, 6 horas, 3 horas. Os carregadores mais rápidos estavam em 40 minutos. Aí, recentemente, tinha aparecido de 25 minutos. Só que, quanto custa um carregador de 25 minutos? Quase 2 milhões. Entendi. Em quanto tempo esse carregador se paga? Demora muito, muito tempo. Porque você vai estar carregando poucos carros por dia. O payback desse investimento é muito demorado. Mas aí, 2 semanas atrás, veio a BYD e anunciou: desenvolvemos um carregador elétrico que carrega o carro em 5 minutos. Entendi. Cara, isso já muda muda o jogo completamente, porque você fala assim, pô, se eu carrego meu carro em 5 minutos, eu não tenho mais o problema de ter medo de abastecer o meu carro, de carregar o carro. Exato. Mas aí vai também surgir outro problema, a energia para isso. A potência também para poder entregar. Para entregar né? essa energia aos É uma questão carros. física, né? Em quase todas as coisas que a gente falou aqui hoje, a maior complexidade do setor elétrico é que existe uma barreira gigantesca entre o mundo físico e o mundo contratual virtual. Sim. Existem muitas ideias de como fazer, mas na hora de viabilizar a construção, aí é que o bicho pega. Da parte do físico, né? Até para dar um contexto aqui para a audiência, né? Quando a gente estava falando de potência, é a mesma coisa do carregador do teu telefone. Você tem o carregador que demorava lá não sei quanto tempo. Hoje em dia você tem esses carregadores rápidos, né? Que é de 25 watts, 30 watts, tudo mais. Ele consome mais energia ali da rede. Então, assim, dependendo se for uma casa muito antiga, não tô falando que ele vai queimar, mas é a mesma ideia. Por exemplo, quando você liga uma geladeira, você tem que ter um cuidado também. Pô, será que essa fiação aguenta? É igual você, não sei se você lembra. 3 secadores de cabelo. Eu falo assim, cara, você lembra que tinha umas casas. Hoje em dia não existe, né? Mas é bem menos. Assim, ó, não liga o chuveiro, não, que eu vou tomar banho. Né? Que eu vou. Não, não liga o micro-ondas, que eu vou tomar banho, né? Tipo assim, por causa da questão da casa, isso ainda né? acontece lá na casa dos meus pais. Aí, tá vendo? Cara, esse que é sua casa antiga Não seca o cabelo, não, que eu vou tomar banho. Não seca o cabelo, não. Então, assim, é por causa do estresse físico que acontece na rede. Pra você fazer um carregador desse que carrega um carro, a bateria de um carro, em 5 minutos, cara, teve uma alta tecnologia, né, empreendida para poder desenvolver isso também, mas existe um esforço físico, um estresse físico também na rede, né? E aí talvez esse estresse todo, será que conversa com o ESG, né? Será que conversa com o meio ambiente? Aí, cara, são as ponderações, né? E eu acho que e é legal de ter esse tipo de conversa, é legal de ter esse tipo de situação acontecendo, que força o ser humano também a se desenvolver, né? A evoluir. Eu acho que é muito nessa linha, né? Mas até a gente já tá falando de meio ambiente, cara, queria que você explicasse pra gente, cara, o que é crédito de carbono? O que é isso? Os caras contaram isso agora pra mim uma vez, eu tô assim, cara, o que é essa história de crédito de carbono, velho? E se você já procurou no Google o que é crédito de carbono, provavelmente você dedicou só meia hora, você não entendeu. Eu te garanto. É complicado, é complicado. Cara, não, é um paradoxo, né? É simples, mas é complicado. A ideia é muito simples. Agora... A prática. Na prática, como é que gera, como é que nasce, como é que mede, o que pode. A história de como eu comecei a lidar com isso que a Samela adora, que é quando eu, no trainee ainda, o pessoal do RH, um dos diretores da empresa falou assim, olha, eu preciso de alguém para tocar um projeto de crédito de carbono. Aí o RH,
Pô, tem um menino aqui que tem experiência com crédito. Crédito de banco. Crédito de bancário. banco. É a mesma coisa, pô. Mesma A mesma coisa é coisa, nada a ver. Aí o diretor me mandou Nossa, uma mensagem. essa extrapolação é bom Não. demais, né? Falou assim: fiquei sabendo aqui que você tem experiência com crédito. Você tem interesse em trabalhar com crédito de carbono? Aí eu falei assim: Que é isso? vou lá no Google. Aí eu olhei no Google pra ver o que era. Falei: achei legal. Tenho sim, Tem cara. sim, tem sim. Tenho interesse. Aí ele: então tá bom. Então vamos conversar sobre isso. E aí, cara, Gente, bom demais. é ótimo, né? A relação crédito com crédito. Você já foi carbono. vendedor de vela? Não, já fui vendedor de vela e tal. Qual é. vela? Qual vela? Aquela vela que você acende na sua casa ou tipo vela de barco? Ou vela de carro. Ou vela de carro? Qual que era a resposta, né? Essa foi a correlação. Ai, cara. Mas, cara, eu comecei estudando crédito de carbono por causa disso. Era um desafio que a empresa queria olhar tanto para as nossas próprias emissões de CO2, quanto para oportunidades. E aí eu comecei, cara, principalmente conversando com gente. Fui conversar com muita gente do mercado. Conversei com secretário do meio ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro, conversei com um deputado, conversei com gente de consultoria, conversei com um trader de carbono da Europa, fui procurando várias fontes. Primeiro para entender como era gerado, o que podia gerar isso, para que servia e quem comprava. Acho que a pergunta do pra que serve que é o mais importante. Pra que serve um crédito de carbono? Exatamente. Por que eu tenho que comprar, né? por o crédito? Por que eu tenho que comprar? fazer isso? Por que você compraria e como ele é gerado? Porque eu acho que é muito intangível. E eu gosto de dar o exemplo atrelado à eletricidade. Vamos lá. Se você tem hoje R$1 bilhão para investir em uma fonte de geração de energia, e você tem esse 1 bilhão e você pode escolher, entre aspas, se eu vou construir uma usina térmica a gás ou eu vou construir uma usina eólica. A térmica com certeza gera mais emissão de CO2. Sim. A eólica não gera. A diferença entre essas duas fontes é o carbono que eu deixei de emitir. Essa é a minha geração de créditos de carbono. Eu tinha a possibilidade de investir em uma coisa que emitia CO2, eu escolhi investir em uma que não emite gás carbônico. Logo, eu consigo gerar. E aí, geralmente, você precisa comprovar que você escolheu aquela outra, mesmo ela sendo um pouco mais cara, talvez. Ela tinha alguma coisa que não tornava ela tão competitiva, mas eu escolhi porque ela emitia menos CO2. Certo. Essa é a ideia do crédito de carbono. Eu escolher investir em coisas que emitem menos CO2 na atmosfera. E aí, cara, o conceito de crédito de carbono é gases de efeito estufa. Não é só o CO2, né? Tá. Engloba várias coisas. Inclusive, o metano tá incluso aí também, que é o gás talvez seja o mais nocivo ao meio ambiente, né? Mas assim, o crédito de carbono é basicamente deixar de emitir CO2 para que a gente consiga evitar o aquecimento do planeta. A gente tem ali o Acordo de Paris, que tinha uma meta global que era: a gente não pode deixar o planeta se aquecer mais de 1,5 graus comparado ao período da Revolução Industrial. A gente já ultrapassou isso esse ano. já bateu essa meta, né? A meta era... Dobraram a meta. Vamos dobrar a meta. A meta era não deixar isso acontecer até 2050. A gente está em 2025, esse ano já foi para 1,7 graus a mais. Nossa. Em alguns períodos. Entendi. Então, a gente já passou do ponto de não retorno. A gente já está num ponto que a gente precisa regredir. Como que a gente vai fazer para que o planeta se resfrie? Entendi. E aí vem algumas soluções que ao invés de evitar a emissão de CO2, agora eu preciso investir em tecnologias que capturem o CO2 que já está lá. Então, tem vários tipos de créditos de carbono. Tem crédito de reflorestamento, por exemplo. Você planta as árvores para capturar o CO2, da atmosfera também. Hoje em dia, ainda não existe nada mais barato para capturar carbono do que plantar árvore.
Viu? Tá vendo? Na escolinha já falava com você lá, falava, plante árvores. plante tá vendo? árvores. Eu já plantei uma árvore. Você já plantou uma Já. Não existe nada mais barato. O Entendi. desafio no Brasil é mostrar para as pessoas que a árvore tem que valer mais em pé. Ah, Do que entendi. cortar. Do que cortar, entendi. E aí, essa é a ideia de regularizar o mercado de carbono no Brasil. A gente teve a lei aprovada no ano passado. A gente precisa fazer um trabalho onde as pessoas entendam que a árvore vale mais para você financeiramente, coletando carbono da atmosfera, gerando que esses se- créditos, Uhum, do que eu cortando e vendendo madeira. entendi. Qual que é aquele exemplo mesmo daquele crédito que era de um outro país que você me mostrou uma vez? E... Que era um crédito mais caro. Ah, que era sim. um crédito melhor. Então, assim, tem crédito mais caro e mais barato pelo impacto socioambiental Sim. que ele causa. É porque, assim, a ideia de aquecimento global, ela não é só aquecimento, ela não é relacionada só ao calor. Uhum. Se você tem o aquecimento global, você vai ter catástrofe ambiental e, geralmente, os países mais pobres são os primeiros a se ferrar, né? Uhum. Então, assim, o crédito de carbono, ele também leva em conta o impacto ambiental que o projeto gera na sociedade ao redor. Então, por exemplo, se você tem um projeto, esse projeto que a Samela está falando, era um de substituição de fogões. Na África, tinha um pessoal que cozinhava ainda fazendo fogueira. Perfeito. E aí veio um projeto construindo fogão que usava biocombustível. Uhum. E aí eles pararam de emitir esse CO2, e aí esse projeto foi certificado. Então era um projeto de geração de crédito de carbono, construindo fogões Ah, para a tá. população usar, para a Entendi. população local usar. Então ele tinha o quesito emitir menos CO2 e ainda tinha o quesito, ele ajuda a sociedade a evoluir. Sim, Ele sim. melhora a qualidade de vida das pessoas. Esse atributo socioeconômico, ele também é precificado dentro do crédito. Uhum. Você fala assim, esse é um crédito de maior valor De maior agregado. valor, entendi. Porque além de cumprir a função de capturar, de emitir menos CO2, você está ajudando a vida das pessoas. Ah, tá. Ele é um crédito melhor porque ele tem esse outro aspecto. Isso. Entendi. Mas, por exemplo, eu sou empresa, eu ganhei os créditos. Eu tenho agora créditos de carbono. O que eu faço com isso? Ou ter os créditos é só assim, pô, legal, você é uma empresa bacana, você tem crédito de carbono. Você na lei que foi aprovada, o conceito é o seguinte: todo mundo emite CO2 durante o dia em qualquer atividade, inclusive na nossa vida pessoal. Mas a lei vai pegar empresas que emitem ali a partir de 25 mil toneladas por ano. Você vai ser obrigado a fazer um relatório da sua cadeia produtiva, mapear tudo que você emite de CO2. E aí, o conceito ideal é o seguinte: eu vou tentar melhorar tudo que é possível melhorar para emitir menos. Uhum. Eu vou trocar minha frota de caminhões por caminhões movidos a biometano, por exemplo. É uma coisa cara, Uhum. mas é uma coisa possível. Eu vou melhorar minha eficiência energética. Tudo que você puder fazer para cortar na raiz a emissão, você tem que fazer. O que é impossível de fazer por impossibilidade tecnológica é o que você vai compensar com crédito de carbono. Tá. Então, sempre vai sobrar um resto ali de tudo que você tentou otimizar. No final das contas, se você emitia 25 mil toneladas, ainda sobraram 10 mil toneladas que você não consegue reduzir na fonte. Então, você precisa comprar 10 mil créditos de carbono. Então, Entendi. você vai comprar de alguém que está emitindo a menos e está gerando crédito. Você vai comprar. O pessoal costuma chamar de direito de poluir, mas não é a verdade. Que é tipo assim, existe o Entendi. conceito de pessoas que não querem fazer nada para reduzir, só quer comprar crédito. Eu emito 1 milhão de toneladas de CO2, eu não vou mudar nada na minha cadeia produtiva, eu vou lá e compro 1 milhão de crédito de carbono e acabou. Ah, tá. Porque aí o cara toma a decisão de falar assim, cara, eu não vou... Operacionalmente pra Não mim, vou que não mudar faz nada. sentido eu mudar meu método produtivo, mas aí eu vou lá, vou no mercado e compro os créditos. créditos. Ah, agora eu entendi. Entendeu? E eu fiquei com uma curiosidade, eu estava lendo, obviamente, né, sobre o crédito de carbono, e aí algumas curiosidades, né, igual você falou, a legislação, ela vai, né, olhar para quem emite mais de 25 mil toneladas ano, né, mas e aí como você estava citando, eu vou fazendo as minhas otimizações aqui e ali, e eu baixo desse número. Quando eu baixo desse número, eu não desenquadro da fiscalização da lei?
A partir de 10 mil toneladas, você vai ser obrigado a monitorar. Você vai ter que fazer os relatórios de monitoramento e submeter isso para um órgão governamental que está sendo criado. E aí, a partir dos 25, você vai ter que compensar. Vai monitorar Compensar para ficar em 25. Compensar para ficar em 25. Entendi. Vai ser o limite. Entre 10 e 25 você monitora, acima de 25 você tem que compensar o extra. E aí, assim, mais uma vez, na Europa isso já funciona há muito tempo. O mercado de carbono europeu existe há muito tempo. E lá funciona assim. As empresas que têm uma cota para emissão, ela trabalha em eficiência para tentar reduzir essa emissão abaixo da cota que ela tem. E aí o que ela fica abaixo, ela vende para quem não está conseguindo bater a meta. Lá o crédito de carbono, ele é vendido muito mais caro, porque é muito raro empresas terem essa sobra. O cara está sendo eficiente demais. O mais comum é o pessoal não conseguir bater essas metas. Então ele vende essa sobra, esse excedente que ele tem, que ele conseguiu otimizar, para empresas que não estão conseguindo. Então lá você tem crédito de carbono de 100 euros. É um valor, né? O mercado voluntário, a gente trabalha numa base onde a gente tem crédito de 80 centavos de dólar. Nossa. Então você está falando de duas coisas que, em tese, os dois são 1 tonelada de CO2 evitado ou retirado. É exatamente a mesma quantidade, só que em preços astronomicamente diferentes. Ainda não é um mercado unificado mundial, né? Não, a ideia é que se tivesse, uma das expectativas é que o Brasil tome a frente de dizer para o mundo como que isso deve ser. Existe essa expectativa, porque o Brasil ele tem o potencial de suprir 15% da demanda mundial de crédito de carbono. Ah, cara, legal. Então, um dos países que concorre com a gente assim, em potencial é a Indonésia. Eles também têm um potencial muito grande. Mas o Brasil é o país que tem o maior potencial. Se a gente é o que tem o maior potencial, em tese a gente deveria dizer para o mundo, olha, vai funcionar assim. A gente criou essa regulamentação, o sistema de compensação vai ser esse, as cotas vão ser essas. Quem deveria estar fazendo o plano mundial deveria ser a gente. Porque a gente é quem tem mais para vender. Mas não é o que está acontecendo na prática ainda. Entendi. Entendeu? Porque acho que, né, como a gente tem esse potencial todo, né, faz sentido a gente liderar essa conversa, né? Acho que agora tá bem mais claro aqui, porque é um negócio muito complicado esse negócio de certificar ainda é um negócio caro, né? Porque também, assim, outra dúvida que tem beleza. Como você falou, planto árvore e tal. Então tá, vou plantar 10 árvores lá no quintal da minha casa e quero meu crédito para vender. Né? Então, não é bem assim, até porque ainda é caro, né? Você fazer... Como que funciona todo esse processo de certificação para você falar, cara, eu tenho, né, um crédito? Então, o processo de certificação ser caro exige que você tenha uma escalabilidade. Então, áreas muito pequenas, por exemplo, você deu o exemplo de 10 árvores, não vai valer a pena certificar. 20 mil hectares, se eu não estou enganado, mais ou menos. Se você tiver falando de uma floresta que já existe, a gente chama de floresta em pé, 20 mil hectares é um bom tamanho para um projeto que a gente chama de projeto RED. O que é um RED? Conservação de floresta. É conservação de vegetação. Você vai certificar aquela área e você vai receber créditos para manter ela daquele jeito. É conservar. Existe um outro tipo de crédito que é o de plantio. É você recuperar áreas de solo que não estão sendo aproveitadas e você vai lá recuperar aquele solo e plantar uma árvore para que essa árvore capture carbono. Esse projeto, o tamanho dele é muito menor, porque ele é um projeto mais complexo, e você vai receber mais por esses créditos. A gente chama esse projeto de ARR. Esse projeto gera crédito de $30. Então, você tem ali um contraponto. Crédito de energia renovável hoje no mercado, você tem a $1. Esse de reflorestamento, $40. Uma diferença considerável. Né? Então, os créditos de carbono, como existem, sei lá, mais de 200 tipos já hoje, eu já estou até desatualizado, porque todo dia aparece uma metodologia diferente. Mas assim,
vai contar muito o tipo de projeto, impacto social, qual é o tipo de fonte, se ele realmente é auditável, se aquele carbono realmente está sendo retirado. E o processo de certificação é parte da confiabilidade para você precificar o seu crédito. Se você certificou num órgão que todo mundo confia, se ele tem uma metodologia que realmente prova que aquele carbono está servindo para alguma coisa, ele está mesmo sendo evitado ou retirado da atmosfera, tudo isso conta muito para o preço final, para você ofertar para alguém, entendeu? É a confiabilidade que conta. Para venda também, né? Exportações, que na Europa é exigido que as empresas sejam descarbonizadas, né? A gente exporta café, carne, enfim. O pessoal compra há muito tempo já. Eu já conversei com alguns países que eles compram o crédito de carbono há um tempo. Tem empresas que descarbonizam até a ida do funcionário para a empresa. Sim. Então, é tudo. É toda a cadeia produtiva. E aí tem muitos países que exigem que você seja certificado, né? Que você compre crédito de carbono. Entendi. Na Europa tem o CBAM, e não é o cara da não é o fisiculturista. Não é ele, por mais que ele seja um cara muito legal, famoso. Não é o CBAM, é outro CBAM, que basicamente a Europa criou como um sistema de garantir a competitividade das empresas europeias. Por quê? As empresas europeias já são obrigadas há um tempo a compensar as emissões de CO2, como eu falei. E lá, essa compensação estava ficando muito cara. Ou seja, os produtos europeus começaram a ficar mais caros, porque não existe almoço grátis, ele repassa isso para o preço para o consumidor. E aí o que aconteceu? Tudo que vinha de importação para a Europa, os produtos vinham mais baratos. Então, por quê? Porque esses produtos de outros países não tinham essa obrigação de compensar essa emissão na produção. Aí o que a Europa falou? Beleza, a partir de 2026, tudo que entrar aqui tem que ser com carbono compensado. Ah, entendi. Então, você vai ter uma taxa de fronteira. Tipo assim, você quer vender minério para a Europa. Na hora que você for entregar esse minério, alguém vai ter que pagar pela emissão de CO2 daquele minério. E aí, muita gente estava achando que o próprio cliente europeu ia ter que pagar. Então, para ele ia ter que escolher entre pagar a compensação desse produto ou comprar de uma empresa europeia, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido. Eu já vejo de outra forma. Eu acho que essa imposição de compensação vai ser delegada para o fornecedor. Porque, imagina só, você vende minério para a Europa. Você não vai querer que o seu cliente pare de comprar lá porque começou a ficar mais caro. Se você é um cara que tem a possibilidade de comprar em larga escala, você vai ser o cara que vai querer manter o seu produto entrando na Europa. Sim, então a compensação vai partir de você. Ah, tá, entendi. Acho que faz sentido. E a nível de curiosidade mesmo, né? Quando você tem diferentes preços para um crédito de carbono, né? Então aí vira lei de oferta, lei de demanda, porque, se eu tenho um crédito que ele custa $30 e eu tenho um que custa $1, cara, eu vou comprar. Desde que tenha disponibilidade, eu vou comprar o de $1. Tem a questão de ser bem visto ou não, né? Assim, uma empresa maior, ela vai querer comprar um crédito de melhor qualidade. Né? Qualidade no sentido de Como o que ele foi impacto gerado, melhor. né? Exatamente. Existe assim, uma estratégia de montar cestas, a gente chama de montar cestas no trading de crédito, que é o seguinte: imagina que você tem uma demanda de 1 milhão de créditos. Você não tem orçamento para comprar 1 milhão de créditos de $40, que são 40 milhões de dólares. Você não vai comprar. Na verdade, eu não sei nem se eu fiz a conta certa. Me fala aí. Não, mas é uma escala absurda. É uma escala muito grande. Perfeito. Você precisa comprar 1 milhão de créditos. Você não tem dinheiro suficiente para comprar 1 milhão de créditos de $40. O que você vai fazer? Você vai fazer uma composição. Você vai comprar 20% em crédito de $5, outros 20% em crédito de
$1, outros 20% em crédito de $10. Você vai fazer uma composição para apoiar projetos que estrategicamente estejam ligados com a sua marca, com a sua empresa. Você pode escolher apoiar projetos do seu estado, projetos do seu país, ou um projeto que tem a ver com o seu produto. É a parte do marketing ligada a esse mercado. E você não necessariamente precisa comprar tudo de um crédito só. E aí você consegue potencializar a sua estratégia. Você consegue transformar esse custo em uma oportunidade. Em diferencial competitivo. Exatamente, porque os consumidores hoje em dia, a gente está cada vez mais preocupado. Eu vi essa semana uma notícia que a Coca Zero vai ultrapassar a Coca normal em vendas aqui no Brasil. Eu vi também. Isso é uma preocupação do consumidor em consumir menos açúcar. As pessoas querem ser mais saudáveis. A questão ambiental é a mesma coisa. As pessoas estão começando a se ligar, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, porque eu tô vendo que todo ano tem enchente no Rio Grande do Sul. A própria energia, né? Voltando um pouco, não é porque você compra energia de uma fonte renovável, solar, que a que chega lá na sua casa, do estabelecimento, é renovável. Você tem que certificar essa energia, porque, igual a gente falou, todas as geradoras geram e jogam para um circuito só. Então, mas de onde veio a minha energia? E aí que eu compro o I-REC, que é um certificado reconhecido internacionalmente, que você comprova que a sua energia veio de uma geração solar ou veio de uma geração eólica. Entendi. Aí a energia é descarbonizada com o I-REC e as outras coisas, né, com crédito de carbono. Aquela coisa que eu falei sobre o relatório que você vai ter que apresentar para o governo, né, se você tem uma empresa, você divide as suas emissões em 3 escopos. O escopo 1 é relacionado à sua atividade fim. Você é uma mineradora. A atividade de mineração emite CO2. O escopo 2 é o tipo de energia que você consome lá na sua mineradora. E o escopo 3 é tudo relacionado à sua cadeia produtiva, que não é a sua atividade fim. É o jeito que os seus funcionários vão para a empresa, é o fornecedor que te entrega, qual é o tipo de transporte que ele usa, é tudo. O escopo 3, quando você chegar nele, você vai ver que o meu escopo 3 está ligado com o seu escopo 3, que está ligado com o seu. Na hora que a gente estiver compensando o escopo 3, significa que está todo mundo fazendo a sua parte, entendeu? Entendi. Se eu não me engano, acho que o Coldplay, eles descarbonizam as viagens dos jatinhos. Que legal. Eles descarbonizam. Tudo, Olha é só. tudo zero carbono o show Legal. deles. Zero carbono. E você pode comprar direto de empresa? Ou todo mundo tem que ir para uma mesa de trade? Existem alguns aplicativos já que você consegue compensar o seu dia a dia, por exemplo. Você vai lá e coloca a sua rotina. Almoço, meu trajeto para o trabalho, café da manhã, vou para o trabalho de carro ou de ônibus. Você consegue criar ali uma rotinazinha e ele calcula quanto de CO2 você emitiu naquele dia e você compra em créditos. Que isso é muito avançado pro estágio que a gente está ainda. É muito experimental. Você consegue comprar, principalmente em mesas de trade. As empresas, elas procuram comercializadoras e existe a maneira de você comprar direto do cara que é o dono do projeto de geração de créditos. Isso é muito comum também. Tem alguns marketplaces, etc., mas não necessariamente você precisa comprar de alguém que é o intermediário, né? Você consegue comprar direto do gerador. Só que nem sempre o gerador tem a expertise de te fazer essa venda direta. Por isso que existem tantos intermediadores hoje no mercado. É o cara que pega de quem está gerando, no mesmo esquema da energia, e fala assim, vou pegar e eu tenho aqui todos os tipos de crédito que você quiser, eu monto a cesta para você. Se você quiser montar a cesta de maneira autônoma, vai ser muito mais difícil. Você vai ter que procurar um monte de fornecedor diferente, entendeu? Mas ainda não é na B3, por exemplo. Ainda não. A B3 tem um projeto para colocar lá ativos de crédito de carbono. Mas assim, a ideia do crédito de carbono ser vendido como um ativo financeiro, ela passa muito por tokenização. Usar a blockchain para transformar esse documento em um token e, na verdade, um utility token, onde você consegue, quando você usar o token, esse direito, ele desaparece. É um contrato inteligente. Entendi. Então, esse conceito está muito atrelado hoje em vários lugares. Todo mundo já meio que entende que se eu quiser digitalizar a venda de créditos de carbono, eu necessariamente deveria usar
sistema de blockchain para tokenizar esses créditos e vender eles através dessa forma. Entendi. Mas parece um caminho, né? Acho que ainda tem muitas coisas que está sendo discutido. O mercado é um mercado muito novo ainda, né? Muito novo. Cara, eu vi uma notícia pouco tempo atrás, quando eu estava estudando isso, os caras falaram assim, o mercado de carbono é extremamente importante para nossa sobrevivência, Sim. mas hoje o mercado de pets nos Estados verdade. Unidos é mais de 80 vezes maior que o mercado de carbono mundial. Entendi. Então, assim, as pessoas ainda não se conscientizaram do quanto isso é importante, as empresas ainda não são obrigadas a fazer isso. Precisa crescer muito. A gente acha que vai acontecer. E a gente acha que o Brasil vai surfar essa onda muito bem. Mas as pessoas têm que se mover, entendeu? O Brasil ele tem potencial pra tudo, se ele quiser. Era pra ser país de primeiro mundo. Potencial tem, né? Tem Tem que ver o demais, que vai tem fazer, tudo. né? Né? Mas é uma oportunidade também, né? Para quem é da área de tecnologia, quando a gente tem algo que ainda é mato, né? É muito arcaico ainda. Tem muito ainda para caminhar, muito para oportunidade. evoluir, né? Então, esse aí é um mercado de muito potencial, porque se fala, né? A gente não pode destruir a casa, né? Senão, Exato. como é que vai fazer, né? Então, essa balança que a gente veio conversando, né? E quando a gente falou, vamos falar de energia. Cara, o que energia tem a ver com tecnologia? Tudo. Né? Tudo. Tudo. Tem tudo Porque a quando ver. você coloca até, né, para as práticas de IA hoje em dia, né? Eu tava olhando aquele último evento grande que tem nos Estados Unidos lá sobre IA. Uma das pautas fortes é a parte de ESG no mundo de IA, né? Como é que eu vou gerar, como é que eu vou fazer tudo esse ponto. E eu acho que no crédito de carbono, opinião muito pessoal, eu também acho que vai. Eu também acho que é questão só de tempo, porque onde envolveu, enquanto a gente estava lá na escola, né? Não, tem que cuidar do planeta, buraco na camada de ozônio. Agora, quando a gente traz para o mundo corporativo e vira dinheiro, aí a coisa muda de figura. Aí Sim. acontece. Se for só uma obrigatoriedade, você tem que. Enquanto ficou só na obrigatoriedade, né? Você tem que economizar. Vamos fazer tratado mundial, entra país, sai país, abandona. Agora, na hora que a coisa vira dinheiro, aí a coisa vai. Quando dói no bolso. Até a própria eficiência energética. Vamos aqui controlar seu consumo no dia. Para você economizar, você vai querer. E isso demanda tecnologia. Né? Não só tecnologia, como dados também. Negócios que a gente Exatamente. falou muito aqui das projeções. Cara, toda essa sistemática de projeções, por exemplo, o Kemuel falou lá que o time tem 5 cientistas de dados. Então, assim, totalmente está atrelado também à tecnologia para poder gerar essa previsibilidade e tudo mais. E sim, a gente ainda vai ver muita água passar, né, por debaixo dessa ponte, principalmente nessa hora que a gente falar que o mercado livre de energia também vai chegar para todos nós, né? Sim. Então imagina a quantidade de dados, gestão de dados, gestão de tecnologia, gestão de acesso, Atendimento. né? Atendimento. E aí você vai ter uma outra complexidade que é a venda e a captação de cliente desse também, né? Desse cliente cativo, grupo B. Então, assim, cara, isso aí é só um insumo para entender que dados e tecnologia vai se tornar ainda mais rotina, né? É o mercado, né? O mercado energia mesmo por si só, ele ainda é muito promissor, né? De formas que aí não é uma geração, não é para qualquer um, né? Tudo bem, você pode ter sua pequena geração, mas falando, né, de coisas escaláveis, mas tudo que orbita, né, esse mercado de energia quanto mais aberto ele for, como tem se desenhado, mais oportunidade tem em várias e várias frentes diferentes, né? Tem certeza. demais. Agora também tá vindo o biometano, o biogás, né? Tá se crescendo muito esse ano, nos próximos anos aí no Brasil, bastante. Que o biogás, o biometano, ele vai poder substituir o diesel. Então, eu acho que vai ter um boom também. Com certeza. Muito bom. E aí, gente, fechamos? Fechou, Assim, cara. assunto tem, né? Nossa, Se for, a gente fica aqui. Pô, perder de tem vista, assunto né? demais, cara. Mas acho que deu pra dar uma passada boa, cara, pra trazer mais entendimento sobre um mercado que é naturalmente complexo. Ele já nasce na complexidade, né? E a tendência é continuar sendo complexo. E por isso que a gente precisa de gente muito boa também, né? À frente desses processos de energia. Bacana. Kemuel Sama,
Obrigadíssimo pelo tempo de vocês. Sei que é corrido, né? Energia é um ativo que a gente muito importante, mas tempo, né? É o maior ativo que a gente tem. Obrigado demais pela presença de vocês. Eu que agradeço. Excelente papo, poder esclarecer pra galera, né? Um pouco mais desse mercado e também oxigenar aí oportunidades, né? Porque tem muitos clientes nossos, nossa audiência, que pode se beneficiar de Mercado Livre, de crédito de carbono e ter aqui insights, ideias para poder aí, né, surfar esse mercado tão abrangente, com tantas oportunidades. Obrigado demais, gente. Legal demais. Aí se vocês quiserem deixar alguma última mensagem, Mensagem, né? redes sociais. Dá um oi pro pessoal também, fica à vontade, gente. Me procurem, Crédito Carbono pode me procurar, desenvolver projeto, comercializar, pode me Comercialização de energia. Meu nome, cadê? Meu nome Aí, ó. tava aqui agora e vai estar aqui embaixo. Procura aí, se vocês precisarem de alguém para mexer com essa parte comercializadora, né? Exatamente, é comigo mesmo. Estamos aqui, né? Gente, obrigadíssimo, valeu demais. Valeu. Valeu.